Eu pensei, não. Estamos online, hein? Opa! Olha aí. O tom é bom que ele pega a gente assim de surpresa, todo mundo aqui no Zap, todo mundo aqui na conversa informal, ele chega. Eu tô valendo. Estamos online. Mas, galera, olha só. Papo Subúrbio tá aqui, Papo Subúrbio também é coisa séria, né? Claro, e hoje a gente super. tá aqui com um parceiro muito especial, o nosso amigo Henrique, e a gente vai falar muito aqui, vamos falar de livro, vamos falar de cidade, vamos falar de suburbanidade. Mas eu só queria, antes de começar, dar uma deixa. Tá acontecendo, é óbvio que a gente não tá aqui online, ao vivo, direto, a gente tá gravando. Ainda, né? Mas está acontecendo agora na cidade, nesse momento, né? Em meados de outubro aqui, a FLUP, a Festa Literária da Periferia. Isso, bom. Que foi organizada, é organizada até hoje pelo Júlio, mas por um saudoso amigo nosso em comum, que nos cruzou, que nos promoveu o nosso encontro pela primeira vez, inclusive num bar da Zona Norte do Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira ali. Que né? delícia. Então, fica aqui nosso salve pro Écio Salles, grande amigo, escritor, pensador, vascaíno, bom de pelada, nem tanto, mas gostava, mas é uma cabeça brilhante, que tinha uma frase pra mim que é célebre. E, infelizmente, ele nos deixou, né? Faleceu muito cedo. Só eu pagando o mico. Por um câncer que ninguém esperava, assim. Pouco tempo depois. 2019, né? É pouco tempo. Mas era um cara que muito agregador. Fez diferença no mundo. Que dizia que pra gente nadar contra a maré temos que ser todos, né, peixes do mesmo cardume, temos que estar todos juntos. Eu ouvi você já dizer isso aqui. Pra gente poder transformar essa realidade desigual que a gente vive, né? Guarda essa frase. Então, fica linda. Então, passando a palavra pro nosso amigo aqui, Henrique, para dar seu salve. Vamos trocar muito, mas brigadão por estar aqui, irmão. Brigadão por... Desculpa o atraso aí, mas muito obrigado por você estar aqui trocando hoje com a gente. Rafael, eu que agradeço o convite de estar aqui, conhecendo aqui Valesca, Elane. Prazer grande estar aqui no Papo do Subúrbio. De fato, me sinto muito honrado de estar aqui. Já sei que muita gente bacana já passou aqui por essa mesa, com cervejinha, com cafezinho. Com jujuba. Com jujuba. Quando eu estava assistindo o programa do André Mansur, né, eu falei, pô, que mesa bacana, bonita, toda colorida. Então, para mim, é um prazer. E é isso, você muito... lembrou aqui, saudou o Écio Salles, né, que é um escritor, um puta produtor cultural, ativista da nossa cidade, que acredita na força, né, da periferia, inspirou tanta gente, e está acontecendo a FLUP esse ano, então também fica aqui meu reconhecimento a esse grande carioca aí, né, que ajudou a gente a fazer tanta coisa legal na cidade. Então, prazer estar com vocês aqui. Cara, eu vou começar minha pergunta por aí. Fiquei curioso de saber como você conheceu o Écio Salles. Como é que foi isso aí, cara? Cara, eu conheci o Écio em 2010. Eu participava de um projeto chamado APALP, A Palavra da Periferia. Opa! Quem coordenava esse projeto era o Marcos Faustini, né, que aqui era secretário de Cultura aqui da cidade do Rio de Janeiro até o ano passado. Que tem o nosso Guia Afetivo das Periferias, recomendo todo mundo que conheça, leia. Exatamente. Material muito bacana. Exatamente. E o Faustini tinha acabado de lançar esse livro, ele tinha sido secretário de Cultura em Nova Iguaçu, o Écio era subsecretário do Faustini em Nova Iguaçu. Quando o Faustini deixa de ser secretário, o Écio assume como secretário. O Faustini começa a realizar esse curso em 2010, era lá no Teatro Sérgio Porto, no Maitá. Então tinha ativistas, artistas de toda a região metropolitana. Eu não era artista, eu trabalhava no IBGE nessa época, mas eu namorava uma menina que era artista. E ela falou, vamos fazer esse curso. Pegou o gancho. E aí eu fui pra lá e conheci o Faustini, conheci o Écio Salles nesse contexto, e muita gente legal também que eles juntavam, e com uma provocação. Isso foi interessante, que eu tenho certeza que isso inspirou muito a criação da FLUP logo depois, né? Porque era um dispositivo, o APALP, para pensar o corpo, palavra e território, né? E como é que diferentes corpos em diferentes lugares, né, em diferentes territórios, podem se expressar através da palavra. Então, o mote desse curso era escrever textos, escrever livros. Eu conheci a Ana Paula Lisboa nessa iniciativa, uma grande escritora hoje também. E foi aí que eu conheci o Écio Salles, e de lá sempre em várias iniciativas junto com ele. Fiquei curioso de saber e já vou emendar aí. E da onde é que surgiu esse Henrique, que eu conheço
conheci na Casa Fluminense, antes de conhecer pessoalmente com o Écio, né? Mas como é que surgiu esse geógrafo, esse cara curioso por entender essa dinâmica desigual da nossa cidade? Como diria Fernanda Abreu, né? O Rio é uma cidade de cidades misturadas, né? Purgatório da beleza e do caos. Como é que surgiu esse teu interesse em conhecer essas contradições, essa formação, né? Esses processos que cruzam a nossa cidade? Pô, legal, essa é uma pergunta profunda. Mas eu acho que é legal para um pouco contar essa minha história, né? Quem é um cara que está aqui, né? Quem é esse Henrique que está aqui falando com vocês, com a audiência que está acompanhando a gente. Bom, eu sou um cara da Baixada Fluminense, né? Eu sou um cara de Duque de Caxias, mais especificamente eu sou de um bairro chamado Santa Lúcia. Que distrito lá? É o 3º distrito de Caxias, né? Em Bariê, pertinho de Piabetá. Piabetá que já é Magé. Então, eu costumo dizer, Rafael, que eu sou do recôncavo da Guanabara. Opa! Estou aqui no fundão da Baía de Guanabara ali. Então, alguém que cresceu naquelas cachoeiras da região ali, Cachoeira do Ouro, Taquara. Eu frequentei muito a praia de Mauá, em Magé, antes do acidente da Petrobras nos anos 2000. Então, eu tinha um tio que era pescador lá. Então, eu cresci entre as cachoeiras aí da Baixada, praia de Mauá. E, enfim, sou filho do Bolão, meu pai, e da Helena, né? Uma família de trabalhadores, né? Trabalhadores assim, pobres, assim, da Baixada Fluminense. E sua infância lá, foi ótima? Foi ótimo, foi isso. Foi minha infância na cachoeira, foi jogando bola na rua sem asfalto, né? Mas eu sou muito grato, porque eu tive uma família que teve muito amor, sabe? Eu acho que, apesar de dificuldades materiais que a gente eventualmente tem, o amor da minha família, sabe? Uma família grande, gregária, até um clã, assim, aquela rua. Mora meu pai com 5 irmãos, minha mãe com prima Bessa, então, que 2 famílias muito grandes, então cresci junto com meus primos, e o meu pai é uma espécie de, não era assim que se chamava, mas hoje eu acho que pode ser assim definido, uma espécie de empreendedor popular, né? Um cara que toda hora ele era serralheiro, aí daqui a pouco ele montou uma loja de material de construção, comprou um caminhão, então sempre fazia laje. Atacava onde dava. Entendeu? A bola parava. Empreendedor, né? Hoje chama de empreendedor, não era assim, meio biscateiro, né? E eu sempre fui o ajudante do meu pai, né? Então, tudo que ele fazia, eu era... Quantos irmãos, Henrique? Eu tenho uma irmã. Uma irmã mais nova? Uma irmã mais nova. Então, sobrou pra tudo mesmo. E eu sempre trabalhei com ele e tal, como ajudante dele. Ela tá fazendo laje, eu tava fazendo a massa. Tá fazendo porta-janela, eu tava ali com os ferros. E meu pai, ele montou uma loja de material de construção junto com um tio meu. Então, eu trabalhei desde cedo. Então, 5ª série, eu me lembro que ele montou a loja e comprou 2 burrinhos lá para fazer entrega. Levar entrega. E ele falou, meu filho, agora você tem um presente aqui, você vai cuidar desses 2. Oh, que beleza, hein? Você vai arrumar um lugar para eles comer capim de manhã, você vai amarrar ele, botar água, então vai ter um presente. Aí, então, eu sempre trabalhei, né, com ele. Então, a minha infância foi uma infância também de muito trabalho, né? Então, assim, a partir da 5ª série até o 1º ano do ensino médio, eu estudava de manhã e de tarde ia para a loja. Sábado e domingo... Não, sábado, né? Domingo era folga. Mas sábado eu trabalhava o dia inteiro, que é o dia que tem mais movimento em loja de material de construção e tal. E aí, eu acho que tem uma coisa interessante, que meu pai sofre um acidente, ele tomba com um caminhão, perde as coisas. Foi um momento financeiramente e psicologicamente muito difícil pra gente. E aí, eu acho que foi nesse momento que eu acho que um pouco tive uma espécie de revelação, também usaria essa expressão hoje, de falar assim, cara, se tudo continuar como tá, eu tinha 14 anos, assim, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? O que eu vou estar fazendo? Aí eu me vi dali a 5 anos no mesmo lugar, fazendo aquelas mesmas coisas, talvez. E bem jovem, né, para ter esse pensamento. Foi literalmente um estalo, assim, sabe? Daqui a 5 anos, onde é que eu vou estar? E aquela imagem... Você amadureceu assim, de um dia para o outro, hein? Eu nem sei se amadurecimento. Foi uma imagem, sabe? Exato. Que me veio assim, e aquela imagem meio que me deu uma apavorada, assim, falei, pô, não quero isso não, e tal. Eu quero ser militar, que eu acho que é um sonho também clássico de um garoto de subúrbio. Vira militar, resolve muita coisa na vida. O curso de militar dá certo onde tem trem, né? Linha de trem, né? Dá muito certo onde tem trem. Ela vem, ela falei. Às vezes ela vem com eu tô vendo. Mas é verdade, não é verdade? Lá na MAN é por causa do trem, né? Lá não, mas olha só, o subúrbio é por causa do trem, né? É subúrbio por causa do trem. Onde é que os cursinhos eles lotam? É Tijuca, onde passa a linha de trem. Tijuca, assim. trem da Tijuca. Não, porque ali vai o trem, vai metrô, né?
Posso falar? Vamos me matar? Ela cortou, ela cortou. Vamos chegar, não, o pessoal da internet, vamos chegar? Da Não. Tijuca, né? Não, aí você tem Madureira, né? Você não vai ter um curso pré-militar, por exemplo, em Copacabana, vai? Não sei, Ué, ainda não por que parei não? pra pensar Tem? nisso. Na Tijuca não tem Qual? trem e tem, Eu velho. não sei, mas tem. não. Tem não. Tá, aí, foi. Vai, vai, Mas vai. chegando na rota do trem, vamos voltar para o Porto É, Estrela, trem. para o Pois é. fundo da Baía de Guanabara. Legal, essa é uma história boa também. Não, mas eu acho que só localizando, né? Então, essa inquietação foi, cara, eu queria ser Militar. Mas Aí- você chegou a externar isso, falar para os seus Sim, pais? curso. e aí o que eu precisava é isso, cara, eu preciso de um bom ensino curso, médio. é. E aí esse negócio de eu preciso de um bom ensino médio, aí que eu fui descobrir as escolas federais. Tá. Que não era uma coisa que estava dada ali em Barier. Não tinha cursinho lá em Barier. Camila é de Essas lá, co- Camila é de lá. Os Minha cursinhos para escola, Colégio Naval, Aham. EPICAR, ou Cefet, Pedro II, não era uma coisa que estava dada ali. Mas eu um pouco busquei isso e descobri. E aí eu fui lá e fiz as provas, né? Eu já estava no ensino médio, eu estudava num CIEP, o CIEP era 171, né? Porra! Aí não colaborou, Não, Henrique. são 500 CIEP, o meu era 171. logo 171. Zé Américo pensando. E aí, eu já estava no ensino médio, no primeiro ano, mas eu fiz as provas, aí passei pro Pedro II, passei pro Cefet Qual o Pedro II? Ah, de São Cristóvão, que era o ensino médio sim, já, sim. né? E aí eu voltei um ano para estudar no Cefet. Tá. E cara, e quando eu entrei no Cefet, eu tive muito essa Qual curso? sensação. Eu escolhi eletrônica. tá. Mas fiz só Não tem nada a ver com geografia, né? Quero Mas saber tu vê onde é que vai chegar a Quero saber geografia? onde é que vai- Isso é um bom ponto. Então, e ali, cara, quando eu passei para aquele colégio, e aí eu estudava. O Cefet Caramba. é legal isso, porque vem gente de tudo quanto é lugar, né? Rodava a cidade, É, né? verdade. Pois é, eu pegava o trem lá Ó, em Santa ó o trem, Lúcia. né? Aí Sim, sim. Aí eu pegava Sim. o trem em Santa Lúcia. Quem conhece essa região é o ramal de Vilhomirim, Sim, que é um sim. trem a diesel ainda. É um trem que a gente chama de Maria Fumaça, né? Nesse trem aqui que passa em Marechal Bonitão, não, moderno. Não é esse, é um Tá trem. bonitão ele? É, uma beleza. Então vocês têm uma noção, o trem que circula lá, ele parou de ser fabricado, aquele modelo parou de ser fabricado em 1959. Eu ia falar 60. Caraca. Entendeu? Continua Não sabia disso, circulando? não. Entendeu? Se aquele trem quebrar, não tem nem outro pra Peça de colocar. reposição, imagina só. Parou. Na melhor das hipóteses, se ele for a última geração daquele modelo, Eu acho que é. ele tem mais de 60 anos. Então eu pegava aquele trem e ia até Saracuruna. Aí de Saracuruna ia até Gramacho, porque não era direto, e de Gramacho até São Cristóvão. Então era 1h40 dentro do trem, né, para estudar. Então, eu sempre digo que a educação me salvou, porque estar naquele colégio, aí quando eu chego lá no colégio, tem gente da metrópole inteira, né? Tem gente do MED, tem gente de Marechal Hermes, tem gente de Campo Grande, tem gente de Botafogo, Flamengo, Niterói, São Gonçalo. Uma mistura, Uma né? mistura grande, gente de Nova Iguaçu, e eu lá, um pedacinho de Caxias lá, de Henrique, Maria. só uma parte que você falou que a educação te salvou, então já fica aqui homenagem ao dia dos professores que passamos agora dia 15. Temos aí um geógrafo, 2 historiadores, uma matemática, todo mundo professor aqui na mesa, então salve a educação que salva. A educação educação libertadora que de salva. fato, né? É E isso, você, Rafael. você é uma prova disso, né? Só por Não, essa com sua certeza, com frase, certeza. A caramba. educação me abriu um Abriu conjunto o mundo, de né? que não estava colocado para mim. Estar ali naquele ambiente, eu saquei, sabe quando num videogame, quando tu pega uma chave, que é a chave para abrir a porta e passar para a próxima fase? Eu entendi isso, cara. Eu entrei no Cefet, essa é a chave para eu legal. fazer mobilidade social, né? E aí eu falei, bom, vou manter um plano aqui de ser militar. Agora eu vou ter um estudo que vai me fazer passar aqui. Eu queria Favorecer. ser oficial do Corpo de Bombeiro. O plano era esse. Ah, que bonito. E aí, mas só que ao longo do curso, e aí, sobretudo essa travessia da cidade de trem, né? Imagina, pega o trem lá cedinho, em Barier, atravessa a cidade, tu vê a paisagem Vê mudando. toda a contradição, toda a né? diferença, toda a transição. Exatamente. Tá mudando. Então aquilo mudando. me inquietava. E sobretudo, me inquietava o seguinte, eu falei, cara, por que o meu trem é tão velho, cara? Entendeu? Porque quando você está na sua aldeia, aquilo tudo parece normal. Mas quando você se desloca e vê o conjunto, eu percebi, caraca, o meu trem é literalmente o pior ramal. Assim, é o trem. Ninguém pega um trem a diesel aqui. Só eu que pego. Era engraçado, essa história é boa, porque quando eu chegava no Cefet, Já vinha lá com aquele cheiro. aí tinha uns colegas, olha essa história, tinha uns colegas que falavam assim. Tinha um pessoal que pegava trem para ir embora, né? Então, quem pega trem vai junto para a estação. Aí eu falava assim, vamos pra gente pegar o elétrico.
Aí os colegas falam assim, vou pegar o quê? Vou pegar o elétrico. O que é elétrico, cara? Trem elétrico. Porque que você trem pegava. pra mim era o trem Maria Fumaça. Entendi. E quando chegava em Saracuruna, a gente pegava o elétrico. Então aquilo não fazia sentido pra ele. Não, pô, vamos pegar o trem. Eu falei, não, mas o trem... Então, vou ver como é que a gente... A nossa visão de mundo tem a ver com a nossa aldeia, né? Com as experiências que a gente tem. Então, aquilo me deixava muito Inquieto, né? Eu falei assim, cara, por quê? E aí já tinha alguns ramais que já tinham, o Deodoro chegou o trem de ar-condicionado. Falei, pô, aqui já tem ar-condicionado, eu ainda tô lá naquele outro. Então, eu acho que essa Despertou, inquietação né? é de entender, por que algumas áreas têm melhor infraestrutura urbana e outras áreas são tão Exato. abandonadas, É. né? Então, essa, sem dúvida, foi uma inquietação que eu carreguei ao longo do ensino médio, que ao final dele eu optei, falei, cara, eu não vou fazer Militar. eu quero ser geógrafo, eu quero entender, eu quero ser professor, meu sonho era dar aula, mas também trabalhar com projetos, né? Eu me lembro, só para fechar essa parte, eu me lembro de assistir em 2002, alguma coisa assim, 2004, sei lá, uma entrevista com o Jailson de Souza. E o Jailson, Geógrafo responsável pelo Observatório das Favelas, um cara, um intelectual importantíssimo para Que legal. pensar a cidade a partir dessa ótica, né, do que é ser favelado. Exatamente. Eu vi uma entrevista dele e ele contando que tinha criado um negócio chamado Observatório de Favelas e tal. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, pô, eu quero fazer um negócio dele, criar um mesmo. observatório da Baixada. Minha intenção era ser professor e criar o observatório da Baixada. Então, foi um pouco com essa ambição que eu fui fazer geografia. Já vale né? o destaque, porque Caxias é um dos primeiros lugares a ter um Instituto Histórico da Baixada, né? Então, aí, ó, tá vendo? É importante também, a importância de conhecer a história do lugar, de pesquisar. Tem toda uma geração ali de pesquisadores ali, sobretudo ali no entorno da Felduc, né, que verdade. hoje fechou, né, produziu uma geração de pesquisadores que foram um pouco mais a fundo, né, na história dessa Baixada Fluminense. E hoje, na UERJ de Caxias, na FEBEF, tem uma linha muito forte de estudo da história da Baixada, né? Exato. Uma pós em história das periferias, muito significativa. boa. Vale a pena ir Que para legal. quem quiser conhecer, trocar. E Não aí, sabia não sabia não. E aí, do nada, Henrique chega Aí, e fala, não vou ser mais militar. E a família? Que já estava Cara, sonhando aí com... pois é, Você não vai é uma ser o coisa quê? assim, pô, vai ser professor, Vai ser o né? quê? Como é que é? Professor? Tem certeza, meu filho? Imagina. Não é uma coisa Foi simples. uma barra, teve que enfrentar. Não é uma coisa simples, né? Porque eu acho que é isso, a gente que vem desse mundo da precariedade está muito querendo resolver a vida, né? Então, ser militar resolve. Mas, enfim, minha família sempre me apoiou, então, beleza, aí se você quer, vai lá. Aí eu rapidamente arrumei uma bolsa de estudos na UERJ. Na verdade, eu sou cotista, né? Eu sou cotista de cotas raciais na UERJ. Então, você pegou o início das cotas, praticamente. Eu sou terceiro ano de cotas da UERJ. Teve no ano 1, ano 2, no ano 3... 2003. Não, 2003 Não, era começou 2006. 2006. Que a lei 10.639 tem 20 anos, a UERJ começou um pouco antes, 2003, então... A primeira turma é 2003, então o vestibular que foi feito em 2002, entrou em 2003, aí teve 2003, 2004, 2005, né? Agora, enfim, agora errei alguma coisa aqui dessa conta, mas é isso, eu entro na graduação em 2006, 7, 8 e 9, 4 anos, né? E eu me lembro que eu era terceiro ano da turma de cotas. Então, era bem no iniciozinho, mas a UERJ sempre foi muito referência, né? Nessa coisa da integração do aluno cotista. Então, tinha um suporte, tinha bolsa. Mas uma parte da sociedade conservadora estava metendo pau, né? Sim, com certeza. Eu acho que hoje em dia se tem um entendimento um pouco melhor do que é o sistema de cotas. Naquele momento havia publicamente assim um racha dentro da instituição, professores que eram contra a política de cotas, então era um momento tenso, né? Assim. Verdade. Eu acho que hoje essa resistência diminuiu porque os números também falam por si só, né? Você aqui, um excelente profissional. No início, não, vou se formar... Vai baixar o nível, né? Era um não argumento... Quero médico ser atendido por um médico cotista. E você olha os alunos... É isso, na minha turma, os alunos cotistas possivelmente eram os melhores alunos, entendeu? Ela é muito dedicada. Porque era mais esforçada, dedicada, né? Entendeu? A experiência da universidade é muito mais complexa do que o boletim do seu ensino médio, né? Então, eu acho que tem a ver com o tipo de experiência que você proporciona para os alunos, né?
né, de alunos e como é que pode aproveitar essa experiência ao certeza. máximo possível, né? Até porque a faculdade é meio que você começa, quando você entra na faculdade é um estudo um pouco solo, né? Exato. O professor funciona como se fosse o seu orientador, né? Ele vai te orientando nos estudos, Você entendeu? tem que ter uma conquista de autonomia aí, né? Para que a Exatamente. coisa flua. Porque quando você passa do ensino médio para a faculdade, parece que para ser professor do ensino médio vai ensinar tudo direitinho, passo a passo, não. E a minha pergunta, você vai fazer? Não, vai. Não, eu ia Você é perguntar melhor. assim, se o Cefet já abriu horizontes Aham. na área, Imagina, né? Imagina a UERJ ali, a É. partir do nono. Geografia, eu falo história, eu sei que é o nono, mas geografia ele tá ali também, né? Qual é o andar da geografia? Eu nunca lembro. Não, como eu fiz na FEBEF, geografia lá embaixo. eu fiz na FEBEF. Ah, você fez na UERJ de Eu Caxias. fiz na UERJ de Caxias, lá tinha esse curso. Eu ia te É perguntar verdade, a locomoção, verdade. como é que você fazia? Não, porque já tinha isso, né? Como eu tive a experiência de estudar 3 anos em São Cristóvão, eu um pouco já tinha essa experiência de vou pro Rio, né? Vou pro Rio. Agora, eu queria, na verdade, conhecer Caxias agora. Porque até então. eu ia te perguntar isso. Você conseguiu fazer esse mapa da sua região? Sim, sim. Olha que legal. E o fato de eu ter estudado na FEBEF me ajudou nisso, porque é isso, a FEBEF ela fica ali no bairro da Vila São Luís. Quem passa na Washington Luiz, não tem o supermercado Carrefour ali? Sim. Então, é ali naquela região, ali pega aquela rua do Carrefour ali para trás. Então, o fato de eu ter que estudar na FEBEF me fazia viver a cidade de Caxias, né? Então, acompanhar os movimentos culturais. Nessa época, o Cineclube Mate com Angu era um cineclube fortíssimo. Ele um pouco era pivô de uma cena cultural na Baixada, em especial Caxias. Então, era uma oportunidade de frequentar esse tipo de espaço, conhecer movimentos sociais da região, pessoal de movimento de biblioteca comunitária, movimento de rádio comunitária, economia solidária. Então, eu não só fiz a faculdade, né, de geografia ali, eu participava do centro acadêmico e busquei o máximo articular esses movimentos da cidade com a experiência acadêmica, né? Eu me lembro que a gente visitou certa vez uma ocupação de um loteamento, movimento sem teto, né, em Nova Iguaçu. Então, lá conhecer ali na área do quilômetro 32, depois trazer esse pessoal do movimento para dentro da universidade. Então, nesse sentido, eu acho que eu conseguiu ampliar fazer um muito mapeamento. essas minhas redes na Baixada a partir da experiência da FEBEF. Talvez se eu tivesse feito Maracanã, eu tivesse ficado num outro circuito, sem... Eu também acho que pode ser, mas assim, de qualquer forma, vale destacar que o papel que a UERJ tem nesses 70 anos de história de resistência significativo, porque a UERJ é o único campus universitário que a gente tem que se esforça para estar nos lugares onde faz sentido em termos populacional. A UERJ está em São Gonçalo, na UERJ FFP. ok. A UERJ está chegando agora em Campo Grande, né? A UERJ está em Legal. Caxias. Não sabia então, não, tem Campo sim, Grande? Sim. Qual? O ESO, né? O ESO pegando a antiga universidade, o ESO Legal. lá. A E única transformando. universidade do Rio de Janeiro a aceitar cotas, né? Foi a UERJ, Sim, né? sim. A Primeira do Brasil? Eu acho que é a primeira do Brasil, se não foi, é uma praticamente. das primeiras. Então a FRJ que foi uma das Depois últimas, vê. né? Teve uma resistência. Porque eu acho que... Porque é isso, teve esse momento. Foi Rio, não sei se Salvador e Brasília, alguma Ainda coisa mais dessas Salvador três, e Rio, a população E depois afro vem as descendente. cotas federais, que aí eu acho que já é Ampliou, segundo o governo Lula, né? Exato. E aí foi a nível federal. Mas a UERJ é pioneira nesse processo, com certeza. E sim, cara, é importante saudar a UERJ. A UERJ é uma das universidades mais populares nesse sentido, mais acessível. Tenho muito orgulho de ter feito não só a graduação, mas o mestrado também. O meu mestrado foi também na UERJ. Então, uma universidade que tem um hospital universitário de referência, uma universidade que, por mais que existam projetos claros, né? A gente lembra recentemente do governo Pezão, da UERJ quase falindo, os professores ficarem meses sem receber. A gente vê agora, né, recentemente, um escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo a UERJ, mas é uma instituição que consegue se manter graças à atuação dos seus professores, dos seus profissionais, dos seus técnicos administrativos e, acima de tudo, ao abraço que a comunidade escolar, os alunos, né, dão a Tem ela. orgulho, né? Sim, sim. O Elias Jabu tem orgulho demais em tá. Ele fez ele é professor da UERJ. Ele é professor da UERJ. Ele voltou agora, ele fala, quem me ensinou muita coisa, principalmente na vida de professor, foi a UERJ. Ele tem muito orgulho. A da universidade, né, principalmente a UERJ, né, é um espaço de ideias, né, gente? Ideias que se encontram, né?
Por isso que eu falo que tem gente que quando é pai, aí o filho vai fazer a universidade. Ah, a universidade está fazendo a cabeça do meu filho. Não, meu filho. É porque a universidade é um espaço aberto de ideias. Então, tem gente de todo canto que você vai conversando, que Exato. você vai criando a sua identidade ali mais na universidade, né? É quando você realmente não começa dá. a entender, né? Quando você vai para a universidade. É um lugar Você- do pensamento. Pra mim foi essencial eu ir pra universidade, sentar e naquele trailer ali, todo mundo Vocês estão onde, Valesca? O FRJ. Não, FRJ, no fundão lá. No fundão. Lá no Legal. fundão. Lá no fundão mesmo, né? Então, assim, você começa a conversar com vários tipos de pessoas, né? Você começa a entender, né? Eu tinha uma cabeça completamente diferente do que eu tenho hoje. Muito não. A gente sente, né? A gente Mas sente. assim, é isso que eu falo, as pessoas não entendem, né? É assim, meu filho não pensa, porque o seu filho passa a não pensar mais igual a você, né? E você tem que estar aberto para isso, tem que entender que ele é um ser único, né? Não tem a ver com só os seus pensamentos, tem os seus valores que você deu, mas ele vai pensar a partir dali, né? E tem pai que não aceita isso, né? Infelizmente, Muito difícil. a gente ainda tem uma contradição entre o que a sociedade patriarcal conservadora Patriarcal. almeja, né, e o Eita. que a universidade não quer dizer que ela esteja disposto a integrar, mas entregar para a pessoa. Mas a possibilidade disso que a Valesca falou, né, da gente poder conhecer Fica... outras possibilidades para além do que Você passa a ter acesso, né? Exatamente. E você sai da UERJ quando, Henrique? Não, vai. É porque você mandou uma entrevista dele, eu acho que foi falando sobre as barcas. Lembra? Aham. Mas a gente foi. pode chegar no trem. Aí embora. você falou aí do trem. Aí eu pensei, gente, será que ele se especializou no transporte? Eu ia te Não, perguntar da Ilha do Governador, as barcas do Cocotá, meu Deus. Barco, Não, vai, só, vai. e Vai as uma linhas. cervejinha? Então, daqui a pouquinho, A daqui gente a querendo pouquinho. Ele liberar o não Henrique quer, aqui, né, ele não cara? quer. Então, o transporte acabou virando uma questão muito importante para mim. verdade. Eu, claro, olho com muito carinho para o trem, que é um... Você acabou estudando porque você tinha um lado da diesel ou não? É porque você vai passando linhas de trem, né? A linha de trem é muito engraçada. que você vê, A né? paisagem vai mudando paisagem, ali na ela janela, muda. né? Você, sai ali de Embaré, uma área... Você vai tem muito observando, mato ainda, né? assim, Uhum. né? Você tem umas áreas ali na... Depois vai entrando numa urbanidade, Centro de né? Caxias, entra na zona suburbana, Vigário, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, E vai mudando, Penha, né? Vai mudando. Ramos, Olaria, Exatamente. entendeu? Aí daqui a pouco você está chegando em São Cristóvão, central do Brasil, mas é fala. isso, a graduação para mim foi um momento, muito rico, né? Tive oportunidade também de conhecer outros estados. Teve um crescimento, né? Ainda mais o curso de geografia, que você tem vários trabalhos de campo. cara, então, Obrigada. fui pra Rondônia uma vez. É de mesmo? ônibus, Caraca, cara. tinha ônibus, cara. 3 dias, Quantos 2 dias? noites. Ah, já está. E é legal, porque você vai ver na paisagem mudar no ônibus, né? exato. Quer dizer, eu vi quando você atravessa o cerrado, né? Você vê toda a Você soja. vai com outro olhar, né? Atravessa o cerrado propriamente dito, daqui a pouco você está entrando na floresta amazônica, então... Você vê o agro desmatando a floresta. Ele né? falou da soja, eu ia falar. Exatamente. Os boizinhos, Pô, boizinhos. imagina, você É, passar o o pasto dia inteiro da pecuária. cruzando só fazenda de soja, mano. Só soja do teu lado, só soja, assim, o dia inteiro, assim. Mas até os veganos brigam com a soja aqui do Brasil por causa disso, sabia? Tem problemas, né? Então, E o desmatamento, fala. Então, enfim, tive oportunidade de conhecer muito desses conflitos que existe no território brasileiro. Na época, em Porto Velho, estava construindo a usina hidrelétrica no Rio Madeira e tal. Então, todo o conflito que tinha ali com a população ribeirinha e tal. Mas eu concluo o curso de Geografia em 2009, né? 2009. Eu concluí ali certinho 4 anos, aí tinha que trabalhar. Em 2010 eu trabalhei no IBGE, trabalhei no censo de 2010, né? Então, a gente está sendo os resultados do censo. Censo importantíssimo, né? Porque é um dos últimos censos com legitimidade para dizer que funcionou, existiu, né? Eu E trabalhei. depois fica todo esse ato aí com dados hoje E em dia que aprendeu nós muito, temos, né? Aprendeu Exato. muito lá. Eu era supervisor, então coordenava uma equipe de recenseadores. Então eu escolhi exatamente a área que eu morava também assim. Na verdade, uma outra área, que era uma área um pouco mais assim de favelas, locais assim, que eu tinha mais curiosidade de conhecer mais. Eu falei, ninguém queria ir pra lá, que era uma área um pouco conflagrada. E eu falei, não, deixa aí, deixa comigo Deixa aí. eu conheço. E aí
Então, trabalhei no IBGE, foi esse momento que eu conheci o Écio Salles, eu estava no IBGE quando participei desse projeto do Apalp, e eu acho que também, e como eu falei, esse projeto do Apalp foi legal porque ele foi um pouco forjando em mim essa ideia de ter uma performance. Né, eu aprendi muito nessa experiência de que, cara, beleza, você é professor, quer ser um gestor, mas tu tem uma performance na cidade. Formula essa performance, ela não está dada, você tem que... Como é que você quer ser percebido? Você carrega uma história, como é que tu apresenta a tua história? Então, aquilo foi uma experiência muito interessante, assim. Né? E logo em sequência, a Casa Fluminense também começa essa ideia, está sendo gestada, né? Exato. A Casa Fluminense nasce em 2013, né? Eu, depois do IBGE, trabalhei na UPP Social, nessa experiência que a cidade do Rio de Janeiro teve, né? Com as UPPs e tal. Caramba, não sabia se você tinha trabalhado nisso, não. Acho que foi uma... Foi muito... Eu trabalhei no Complexo do Alemão, cara. Eu coordenei a equipe que instalou o programa UPP Social, né? Não é o UPP Polícia, no Complexo do Alemão. Então, também foi uma experiência muito bacana disso, de mapeamento nos territórios, de entender demandas de políticas públicas, de entender iniciativas da sociedade civil que já existiam ali, que podem ser potencializadas. Né? Então, acho que foi a soma dessas experiências, do IBGE, da UPP Social, que um pouco gerou o caldo para a criação da Casa Fluminense em 2000. E dentro desse recorte, você viu ou vivenciou, de certa forma, uma política efetiva de inclusão social? Porque o que mais a gente questiona da crítica, do processo de pacificação que a gente venciou na era Sérgio Cabral foi na ausência de políticas públicas mais efetivas, sobretudo no campo da educação, da assistência social, esporte, em áreas pacificadas. Cara, isso é um debate, eu sempre acho, quando a gente vê a crise de segurança que a gente vive hoje, o quanto a gente precisa voltar naquela experiência e entender daquela experiência na lupa o que era positivo, o que era errado. Eu acho que jogou-se o bebê com a água suja fora, entendeu? Eu acho que, do ponto de vista de políticas sociais, eu acho que tinha algumas políticas, mas eu acho que a falência do programa PP não estava nessa área. Eu diria que está na própria maneira como a política de segurança foi gestada. Aquele era um programa que era necessário um processo permanente de aperfeiçoamento dele. Ele previa como lógica você eliminar confrontos armados na comunidade. Então, o foco era como é que tira armas da comunidade, né? Então teve um estudo aí para poder entrar também, né? Ou não? Não teve estudo? Da parte da polícia, eu não sei se era tão estudo. Acho que tinha um certo roteiro de onde é que tinha que entrar. Esse roteiro um pouco respeitava o mapa dos grandes jogos. Você tinha uma lógica ali das favelas. Que poderia atrapalhar o calendário olímpico, o calendário... Isso era uma variável chave. Quer dizer, a seleção das UPPs tem a ver com esse roteiro, né? Mas eu me lembro disso, de ouvir isso do Coronel Robson, que era o comandante da UPP na época. É interessante, o coronel da PM ele é antropólogo, então já era uma coisa diferente, assim, tu pega um coronel da PM que é antropólogo, então ele tinha uma visão muito específica e ele falava, cara, o que a UPP pode fazer é também uma oportunidade de mudar a própria polícia, da polícia criar uma outra lógica interna, né, que não seja tanto essa lógica do confronto, que tenha mais focada em inteligência. E eu acho que houve esse esforço no início, mas logo depois isso se perdeu. Então, quer dizer, metas para reduzir homicídios, metas para essa coisa de você prender armas, né, evitar o confronto armado. Então, acho que essas coisas foram um pouco se perdendo, não foi tendo um olhar de aperfeiçoamento da política de segurança. Eu acho que aquele momento da morte do Amarildo em 2013... fragiliza bastante, expõe uma certa... expõe, quer dizer, você tem a polícia fazendo o mesmo de sempre, torturando moradores de favela, aí o cara morre, aí o cara some com o corpo do cara e tal. Então, isso tudo vai descredibilizando ainda mais credibilidade, né, um pouco. Essa política. É claro, movimentos de favela já tinham sido críticos a essa política desde antes.
críticas legítimas, mas ela tinha uma chave ali de tentar criar uma outra lógica de segurança. E eu acho que a gente perdeu a oportunidade disso, da gente ter uma polícia, uma força de segurança menos focada na lógica bélica e mais numa lógica humanizada, né? de inteligência, entender, né? Faltou foi estratégia mesmo de estudo com relação a isso, né? Não, faltou tudo, a academia, a coisa que ele está falando é mudar a visão do próprio policial, né, em relação à área que ele atua, né? Exato. E você tem que ter ali, por exemplo, qual é a média de tiros que um policial tem que dar? Isso é uma Tem métrica. que dar. Não, que tem que dar, não. Mas os Pode confrontos diminuíram, as balas perdidas Exatamente. dentro, Você isso é olha, válido. Você olha os números desse cara. período, você reduziu o número de mortes, né, e o número de confrontos. Então, isso é uma métrica positiva. Exato. A gente teria que continuar mirando isso. E aí, eu acho que tem um momento que isso se perde. É claro, tem um setor na sociedade, nas polícias, na política também, que o tempo inteiro reivindica o confronto. Tá o tempo inteiro pedindo confronto, precisamos Ainda de mais confronto. no Rio, né? Pô, a gente elegeu um Sugere governador. segurança, dá voto. Pô, a gente elegeu um governador que dizia que ia mandar dar tiro na cabecinha, entendeu? Então tem uma lógica política que exige isso. Então é preciso ter muita coragem de falar, cara, eu não vou seguir isso, vou fazer uma outra coisa. Porque essa lógica política, qual é o legado disso? 30 anos Mas dessa olha lógica. só, é criar o caos, que é no caos que eles conseguem sobreviver, né? Se Cara, não tiver caos, não sobrevive. Não somos especialistas em segurança pública, nem Exato. estamos longe. Tamo Mas no eu papo acho, de subúrbio. mas eu queria um deixar papo claro da que eu mesa acho suburbana, que é fala. importante a gente pensar que uma política que começa pelo viés policial começa mal, no meu entendimento, sabe? Não, eu também Porque eu acho que se concordo. você tem uma política de, né, olha só, a gente tem que assumir que o Estado perdeu o controle sobre as áreas de comunidade. Mas onde é que a gente pode restabelecer esse contato, né? A gente pode receber e deve restabelecer no direito a saneamento, a saúde, a segurança, a educação. Eu acho que a segurança, e também por um viés da segurança, ela deve chegar na comunidade, mas não necessariamente com um marco simbólico, que é uma invasão com tanques blindados numa área onde 90% da população que mora ali são moradores, são trabalhadores. Exato. Eu acho que começa muito mal quando a gente cria esse factoide para que parte da nossa sociedade hipócrita possa aplaudir e dizer, tá vendo? Bandido bom é bandido morto, ou fugindo. Eu acho que começa muito mal assim. Ah, Rafael, mas existe uma outra alternativa? Eu não sou especialista em segurança pública, mas... Até porque bandido bom, bandido morto, mas bota também a polícia na mira, né? Mas eu Aí, acho que a UPP prova um pouco disso que tu falou, policial né? Dá fica pra na fazer, mira. dá pra fazer. Agora, O negócio- Fica na mira, porque se você fala essa frase, você perpetua essa frase, Isso. é ruim pra eles também. Sim, claro. E outra coisa, enfim, com certeza, esse é um tema super sensível, delicado, polêmico e ao mesmo tempo necessário. necessário, porque, cara, senão a gente não vai fugir da lógica do... É isso, depois de tanto tempo, qual é a solução para a segurança? Ocupar a maré. Pô, de novo, esse papo... Ontem vai botar tava, a ontem Força tava. Nacional. Vai gerar o quê? Foi feito isso em 2014. Funcionou. Funcionou, qual é o resultado? Entendeu? Então, eu acho, mas eu diria o seguinte, olha só, para ficar numa palavra, aqui numa expressão, eu acho que não tem jeito de avançar na segurança pública no Rio de Janeiro sem dar conta de uma questão que é corrupção policial. Sim. A gente está disposto a falar desse assunto? Corrupção policial? Agora, é super complexo falar disso. Que pressupõe Agora, falar de corrupção na sociedade, Com uma corrupção certeza. estrutural da A nossa... pergunta mas você mas tá eu seria preparado? específico nisso. Porque aqui tem um tipo de lógica, sim. entendeu? É isso. Mas pra mudar a Milícia nasce aonde, gente? mas pra Entendeu? mudar, Agora, a corrupção... hoje você tem uma lógica que envolve isso, envolve política, ou seja, esses grupos cada vez mais poderosos, que é isso. Aí inibe, inclusive, a conversa. Fica uma conversa tensa falar desse assunto. Mas, se não passa por isso... Porque, senão, a resposta é sempre mais violência. Né? Você brutaliza a polícia. Né? A polícia precisa ter um papel... Que passa a ser refém também disso. Dessa brutalidade, entendeu? E também reproduz ela nas favelas. Então, eu não vejo uma política séria de segurança que não toque nesse assunto. Sensível. Então, mas o que significa na prática? Eu acho que corregedoria
deveria ser algo fundamental. Corregedoria na polícia deveria ser algo fundamental para que a gente tenha uma força de segurança capaz de enfrentar o crime. Agora, normalmente, você tem uma política de segurança. Eu pergunto aqui nessa mesa, qual é o nome do secretário de segurança no estado do Rio de Janeiro? Não tem. Eita. Não tem, a gente está sem Secretaria de Não tem Segurança. secretário de segurança. Absurdo. Atual O governo. Rio. Não tem. Nosso governador. Não precisa, ele falou que não precisa. Não Você precisa, tem o meu comando da amor. Polícia Militar, o comando da Polícia Civil. É Cada mole. um vai para um lado e você tem. Aí, Então, enfim. E os problemas são tão Aí eu falo o complexos. seguinte, você está preparado para uma polícia não corrupta? A pergunta é, o cidadão está Pô, preparado? cara, não sei. Olha, Mas eu acho que tem que mudar, eu falo sempre da polícia, a formação do próprio policial lá dentro da academia. Para ele mudar essa visão também. Concordo. gente, a polícia Na reflete a Alemanha, sociedade em que a gente olha vive só, também, né? exato, mas para um policial ir para a rua na Alemanha, ele demora 3 anos de academia. Aqui em Sermese estão Alemanha. botando ele na... Não, mas em Sermese botam ele no Morro do Alemão, ele sabe tirar. Isso aconteceu com o Lucídio, meu primo. Ele falou, eu não tenho a mínima noção, mas me botaram lá na UPP do Alemão. Eu não sei enfrentar. Mas a lógica é essa? Quer dizer, Aí lá pra dar tiro no- exatamente, aí isso vai acarretando todo o problema estrutural da corrupção. Aí vem a corrupção. Há todo um processo que tem que vir lá da Não, raiz. muito É muito complexo. complexo, Eu que a acho gente até pra precisa... você dar tiro a essa pessoa até para matar alguém, mesmo que seja na própria defesa, né? Um policial, ele precisa ser tratado, porque é muito forte você matar alguém. Sim, mas aí ele acha que é inimigo quando sobe a favela, não. né? Eles também precisam ser tratados. A gente está Sim, falando todo isso porque mundo nossa mata, família todo mundo também é mata. policial. Meu pai é Sim. policial, meu tio era policial. Então a gente ouvia frases de policial que hoje em dia a gente pensa. Desde pequena eu ouvia meu pai falando e falei, nossa, que absurdo o que botam na cabeça dele dentro da academia. Ainda mais esse coronel, eu fico impressionado como é que ele é. Não, foi uma figura muito interessante. Ele E caía ele muito faz em doutorado na conflito, UERJ. né? Ó. Porque Doutorado na UERJ desse assunto. imagina o conflito dele dentro da academia. A gente tem que falar de segurança pública, a gente precisa pensar nisso, mas a gente não pode pensar em segurança pública sem pensar em direitos humanos, Exato. em educação. O meu grande problema é Não porque é a gente direito de dinossauro, o nosso não, papo gente. fica restrito a intervenções bélicas, né? A gente Exato. tem uma ideia de que, olha, a ideia é a polícia precisa se militarizar mais, se armar o máximo possível, porque só assim... E a gente não Humanizar pensa em mais. questões básicas, né? Assim, básico como o Brasil não produz, né, fuzis. A maioria desses R-15 são suíços, são Sig Sauer. vem pra cá. Alemães também. Como é que eles entram no país? O Né? foco Como é que... deveria ser aí. Como é que uma comunidade que muitas vezes, eu pego ali o exemplo do Borel, tem 1, 2 entradas, é uma ilha, geograficamente falando, assim, de morro, né? E como é que verdade. esse equipamento, como é que você Chega. entra lá e tem uma apreensão de 100, 200? Não, pior que não é lá essa apreensão de 100, a apreensão de 100, 200 foi na Barra da Tijuca, não foi? Pois é. Verdade. 116, uma coisa assim. Foi na Barra. Quer dizer, Desmonta. então, eu acho que tem isso, né? Até pra gente virar e falar bem mais complexo. direito da cidade. Quer dizer, onde é que Exato. tá o foco? Mas peraí. Quer dizer, o como foco é arma, é comércio de arma. Quem são os grandes traficantes de arma? Senão a gente fica com uma política de segurança que é focada no varejo. O tempo inteiro é o varejo de droga, o varejo da arma. Mas vem cá, quem é o grande traficante de arma que traz arma de fora do Brasil pra cá? Eu nunca vi prender. Qual é o nome desse cara? Desse grande... Você nem vai saber, E será né, que quando Entendeu? pega, Vai vai saber. ser com tiro? É com tiro que vai receber? Não, porque ele vai estar onde Ai, é que ai. estava a arma? No O operador condomínio da Barra da Tijuca. desse Então, narcotráfico internacional que dialoga com o Exato. cartel de Cali, de Medellín, é o morador da maré, fica o focado frente. ali É, que passa no porto varejo, também. né? Mas aí eu fiquei... Aí... A gente sai daqui e vai a montanha Mas russa. é isso, né? Rio de Janeiro, esse é nosso É um lugar. assunto bem complexo, mas, Não, mas- é válido a gente falar sobre. Mas isso é bom trazer o Henrique, porque é um cara É. que tem a possibilidade de pensar e falar sobre todos esses... Começou na UPP, E assim, isso mudando é completamente muito... de assunto. Eu fico pensando aqui, quando eu tô professora, os meus alunos chegaram falando assim, não, professora, eu falei assim, tá, por que não veio pra escola? Eu tô sem Rio Card, perdi meu Rio Card. Eu falei, tá, mas pede a segunda via, não tenho dinheiro. Eu falei, como assim não tem dinheiro? Você tem que pagar? Tem que pagar. R$30, professora. R$30 para a segunda via do Rio Card. Né? Aí tem que esperar o motorista do ônibus que deixe ele entrar por trás, porque ele também não tem dinheiro para vir. É, Tá 30 esperando reais a é mãe muito. dele ter dinheiro para poder pagar o Rio Card. Como assim? Eu Escola pública ia puxar esse tem que gancho. pagar
Pra ter segunda videocard? Eu ia puxar esse gancho para falar da Casa Fluminense. Legal. Porque O que é a Casa Fluminense? É isso. bom, a gente É, o que sabe, é a Casa mas... Vamos falar. Vamos, Porque- não sabe, com certeza. Tá vendo? É brincadeira, cara. Você não escuta o entrevistado, é um problema, hein, Super cara? sério. Eu tô Mas bem as falando de pessoas hoje, não tá vendo? sabem. Eu vou pegar esse gancho só para vocês entenderem aqui rapidinho. A Casa Fluminense, ela tem várias funções, evidentemente, o Rick vai falar bem como ela surgiu, mas entre elas, expor essas contradições através do mapa das desigualdades que a cidade produz. Em cima Que das muitas desigualdades. vezes a gente oculta, né? A ideia de que você vai fazer uma intervenção na maré e que vai ter um tanque ali na Avenida Brasil e que você vai ter um sistema de segurança para quem passa ali, como se isso fosse resolver o problema. Eu acho bacana que a Casa Fluminense ela vem com uma proposta muito significativa no ano em que o Brasil se propunha ser, e o Rio de Janeiro no foco desse projeto, né? A sede de um calendário olímpico, de um calendário esportivo, de um calendário religioso internacional, que é a Cidade Maravilha, a Unesco chegando, investindo dinheiro, e a Casa Fluminense está ali pensando em como democratizar, em como, né, Diminuir deve ser essa o direito desigualdade, à cidade para todo mundo. Henrique, como é que surgiu essa ideia da Casa Fluminense? Legal. É isso, a casa surge em 2000, ela é fundada em 2013, eu acho que tem uma pessoa fundamental nessa história, que é o Zé Marcelo Zac, né? O Zé, ele vem de uma trajetória de sociedade civil, de governo também, e um pouco trazendo essa provocação que a gente precisava criar um espaço para pensar o Rio de Janeiro para além dos grandes eventos. Que ali em 2013 o foco estava em entregar a Copa do Mundo, a Olimpíada e aquele calendário, Jornada Mundial da Juventude, Jogos Militares, aquele montão de evento que a cidade do Rio de Janeiro sediou. A gente entendia que, o calendário dos Jogos está dado, a gente queria pensar o Rio para depois dos Jogos, e esse Rio, depois dos Jogos, a gente precisava pensar o Rio de maneira metropolitana. Né? O Rio precisa se entender como uma metrópole de 12 milhões de habitantes, né? A segunda maior metrópole do Brasil, uma das 20 maiores do mundo, muito complexa e muito desigual. Né? Se a gente tem as desigualdades intracidade do Rio de Janeiro, intracidade, quando a gente abre o mapa e olha a região metropolitana, essas desigualdades ficam mais agudas ainda. Você olha o mapa de renda e compara a Baixada Fluminense com a capital, a renda da Baixada é muito baixa, né? E é uma população, que tem que se deslocar muitas vezes para trabalhar no centro. Então, você ganha pouco, você gasta muito com passagem, você perde muito tempo se deslocando. Isso que eu ia falar, por que na Baixada Fluminense, onde estão tão caros e não são tão longe? Por exemplo, daqui para Campo Grande é um preço que é o mesmo que daqui para Copacabana, mas não é o mesmo daqui para Caxias. É tipo o dobro. É intermunicipal. Intermunicipal, isso em tese coloca Paga um pouco mais de imposto. tributo nisso, mas eu diria que é isso, é uma falta de gestão pública disso como um todo, que faz um pouco essas linhas ficar só na mão do mercado. Vem cá, qual é a política do governo para as linhas intermunicipais? Tem uma licitação que deveria sair, tem mais de 10 anos que deveria ser feita a licitação intermunicipal, porque com a licitação você organiza, o Estado diz, eu quero uma linha de Piabetá até o centro, essa linha tem que ter essa remuneração, de Caxias até Nova Iguaçu, e você organiza isso. Eu acho que a gente tem uma carência de planejamento de transporte no Rio de Janeiro e também uma política tarifária que aponte para uma redução permanente do valor do preço. E ainda digo mais para voltar para a Casa Fluminense. Isso. Quem disse que tem que ser um padrão rodoviário de transporte? Exatamente. Se a gente tem uma Baía de Guanabara gigantesca com possibilidade hídrica, se a gente tem um sistema ferroviário sucateado na mão de uma iniciativa privada que não sabe que rumo vai dar, então são outras provocações. A que eu trago pra qualidade você, de vida do morador iria mudar absurdamente para ir para o trabalho. Isso. E aí pegando, então, a casa é isso, é uma organização que nasce em 2013 com foco em estabelecer uma rede de interlocução na sociedade civil, porque a gente entendia que para produzir essa visão metropolitana de futuro do Rio de Janeiro, a gente queria ancorar essa visão na sociedade. Então, como é que a gente se articulava com grupos locais? Então, com a Rede da Maré, Observatório de Favelas, Agência de Rede para a Juventude, isso aqui algumas organizações da cidade, né? IAB, grupos de pesquisa, mas também os grupos da Baixada. Então, lá, Movimento Enraizados, o Maticoangu, grupos de professores, o pessoal de São Gonçalo, o Instituto Baía de Guanabara. Então, a gente foi estabelecendo uma rede de interlocução metropolitana, cada um falando de um ponto específico da metrópole, da Zona Oeste, da Baixada,
da Zona Norte. E também, não só territorialmente, mas setorialmente, tem grupo que fala mais de saneamento, tem grupo que fala mais de juventude, tem grupo que fala mais de cultura. A gente tem muitos grupos que falam de cultura na nossa metrópole. Como é que a gente soma esses vários pedaços, essas várias visões localizadas e setorizadas, e consegue formular uma colcha de retalhos e consegue formular uma visão metropolitana, né, o que é essa cidade. Então, essa é um pouco a preocupação da Casa Fluminense. Elaborar essa visão e, sobretudo, uma visão propositiva. Assim, o que a gente quer? A gente sempre constrói essa visão com base em dados, indicadores. Essa é uma preocupação da Casa Fluminense. O mapa da desigualdade, né, que o Rafael sinalizou, convido a todo mundo que quiser conhecer o mapa da desigualdade, está lá no site da Casa Fluminense. É isso, apresenta 40 indicadores que pega de diferentes bases de dados, saúde, educação, assistência, emprego, violência, né? E um pouco espacializa esses dados nos 22 municípios que compõem a região metropolitana, né? A metrópole do Rio tem 22 municípios, 12 milhões de habitantes. Só a cidade do Rio de Janeiro tem ao todo de 6 milhões e meio de habitantes, acho que esse é o valor agora do último censo também. Então, a gente foi produzindo esse acúmulo, repito, a partir da sociedade civil e com propostas, que a gente consolidou essas propostas na Agenda Rio 2017, né? E depois a Agenda Rio 2030, que se o mapa de um lado apresenta o diagnóstico, a agenda apresenta as propostas. E no lado do transporte, para a gente um pouco poder explorar esse que é um tema... E, curiosamente, esse é um dos temas que mais a Casa Fluminense era provocada a pensar. Porque quando você fala de transporte, você fala do dia a dia da população. Exato. Qualidade de vida. Você passou, né, veio de lá para cá, como é que foi que você chegou até aqui? Você veio de gente novo para cá. Então, qualidade de vida. Então, isso mobilizava muitas pessoas. Os mapas de transporte sempre os mapas que mais geravam debate. E aí, para pensar isso, qual é o sistema de transporte que a gente deveria ter para garantir o direito à cidade para todo mundo? O direito à cidade como esse direito não só de circulação, mas de apropriação de diferentes territórios da cidade, direito de democraticamente ajudar a construir o que é a cidade do futuro, né, do amanhã. E aí eu acho que quando a gente olha o transporte, acho que a abordagem metropolitana de cara tem um transporte que tem uma abordagem metropolitana muito natural, que é os trens. Quer dizer, os trens da Supervia hoje atendem a 12 municípios na metrópole, né? São 102 estações. Né? Antes da pandemia, esses trens transportavam diariamente 600 mil passageiros. Bastante. Né? Bastante passageiro. Diminuiu muito. A gente perdeu muito passageiro nos últimos anos. Por quê? São vários motivos. Assim, durante a pandemia... Queda de qualidade de serviço, aumento do preço atualmente. Exatamente. Okay. Porque às vezes você fica 40 minutos esperando o trem. Exatamente. Hoje, era 600 mil antes da pandemia. Hoje, o trem transporta 350 mil passageiros. Caramba. No pico da pandemia, né, no momento mais agudo da pandemia, que pouca gente está se deslocando, transportou 200 mil passageiros aproximadamente. Então, teve um retorno, mas não nos níveis pré-pandemia. Os motivos disso, como já falaram aqui, são vários. Qualidade de serviço, que ficou ruim, preço. Se for pegar um trem no Engenho Novo, hoje, é 7h40. O ônibus é 4h30. Tu vai pegar qual? É o ônibus. O ônibus, você pode até dar um pouco mais de volta, mas... Que, por exemplo, meu filho, para pegar um trem, ele tem uma dificuldade motora. O espaço desse tamanho... Então, eu já penso o seguinte, o trem para ele já não dá, só se for, depende da estação que ele vai saltar. Exatamente. Aí, acho que tem outra questão que é a acessibilidade e segurança, que você acabou de colocar. colocar. Você não tem, você tem uma estação central de trem que você tem uma escadaria gigantesca para acessar. Exatamente. Então, as estações da Supervia, elas são pouco acessíveis, elas não têm acessibilidade. Para quem tem alguma dificuldade de locomoção, alguma dificuldade motora... Tá, e o governo Não, esse sem governo que a gente está, não tem como exigir isso? Não existe nem a Casa Fluminense entrar com alguma petição? A gente cobrava bastante. E não adianta. A gente cobrava bastante. Eu me lembro que a gente foi no momento da uma crise aguda que estava tendo no sistema de trens, que estava anunciando esse aumento. A gente batalhou bastante, organizou atos junto com o movimento estudantil, com outros movimentos, sindicatos na Central do Brasil e tal. E a gente organizou um documento, chamava Recomendações para a Modernização dos Trens. Foi um documento de 10 páginas. Foi quando isso? Isso foi 2021. Ok. Foi 2021, agora. alguma coisa assim.
O secretário era o Juninho do Pneu. Era o secretário estadual de transporte. Deve ter feito igual daquele filme Tropa de Elite, que qual o mapa pra... Mais outro. Pois é, quando a gente levou lá o documento para ele, aí a gente falou, secretário, aqui está um estudo que a gente fez do contrato. A gente fez o quê? Foi ler o contrato, uma série de questões lá. Por exemplo, a acessibilidade está no contrato que tem que melhorar a acessibilidade, mas não chegou a termo. Mas mesmo diminuindo, porque aí a Supervia não vai gostar, diminuiu, né? E diminui também a arrecadação. Exato. Eles não veem isso. Mas Exato. eles aumentam o preço, né? Mas tem subsídio também do governo que está em contrato para... Ah, ok. Mas, quer dizer, esse subsídio, quer dizer, tem um subsídio que vem via o bilhete único também, né? Agora, eu acho que tem uma questão, acho que precisa ficar claro, é o seguinte, o serviço é público, correto? O serviço é público, é uma concessão pública. Quem é responsável pelo transporte esse transporte específico é o governo do estado, transporte intermunicipal. Ele concede o serviço para um operador. Esse operador precisa realizar aquele serviço conforme uma série de parâmetros de qualidade para entregar aquele serviço. Se o operador não entrega, o estado tem o dever e a obrigação de falar assim, não, então... me dá isso aqui de volta. Por isso que eu estou falando. Eu acho que um exemplo que a gente viveu recentemente é a situação do BRT. O BRT estava concedido para uma empresa privada, né? E o atual prefeito, o Eduardo Paes, chegou e falou, cara, vocês não estão entregando serviço. Eu morava em Olaria, a gente estava falando. Eu também moro em Olaria, a estação estava fechada. Não só de Olaria, tinha 40 estações que estavam fechadas, fora várias outras que estavam ensucateadas. O governo falou assim, cara, você não está entregando serviço, eu vou assumir o serviço. Você pode encampar, estatizar. A prefeitura criou uma empresa pública e agora é ela que administra. Aí agora ela pega o dinheiro público, aí sim, aí ela vai lá e reformou. As 40 estações estavam fechadas, reabriu. Reformou outras, comprou novos ônibus. Aí o que acontece? Aquilo que estava transportando 150 mil passageiros em 2021, janeiro de 2021, nessa gestão, no início dessa gestão do Eduardo, hoje o BRT está transportando 320 mil passageiros. Saiu de 150 para 300. Que diria aí Isso o Eduardo Paes. porque a Avenida Brasil não está pronta, não fica pronta nunca, né? Não, Quando ficar BRT, pronta, que é o principal, né? quando ficar pronta, esse número pode subir O bastante. que eu estou chamando a atenção aqui? O seguinte, se o poder público chega junto, Exato. lidera, assume a responsabilidade para garantir a qualidade, o que acontece? E o serviço melhora, o passageiro volta. Você sair de 150 para 320 significa que o serviço melhorou. Aí fica a privatização, né? E você retoma a confiança do serviço. O trem saiu de 600 para 350, por quê? Porque a confiança diminuiu. Total. Hoje você confia menos que vai pegar o trem, que você vai chegar na hora certa. Exato. O trem ficou mais caro. Aí o que acontece? Você diminui o número de passageiros. Aí retroalimenta a crise, porque sem dinheiro a empresa também vai... Mexe na economia, mexe... Essa não quer investir. Há um uma ciclo. concessão. A Supervia, até onde eu sei, ela tá num... É um status jurídico que ela tem em recuperação, não é recuperação judicial, é um status jurídico que a justiça reconhece o seguinte, ó, ela não tem caixa para pagar fornecedores e débitos que ela conseguiu. Ela tem uma moratória, ela não precisa sair correndo para pagar isso, porque como ela é um serviço público, o foco é ela garantir a entrega do serviço. Então, ela consegue mais prazo com fornecedores, com o aval da justiça. Mas isso é ruim, entendeu? Exato. Porque você está falando que é uma empresa que está numa crise permanente, né, que não consegue melhorar a qualidade do serviço e, ao mesmo tempo, os passageiros vão fugindo do sistema. Então, acho que é urgente, por exemplo, numa abordagem metropolitana do transporte, cara, um indicador básico que a gente tem que olhar é a qualidade de serviço para que retome o nível, né, de passageiros. Por incrível que pareça, a qualidade tem que ser aonde? Serviço público. Falam tanto de privatizações, né? E aí? Exato. Só para se dar uma informação, teve uma CPI dos trens na Assembleia Legislativa em 2022. Nessa época eu estava ainda na Casa Fluminense, a gente acompanhou bastante. Esse documento que a gente entregou para o secretário de Transporte, a gente entregou nessa CPI também. Uma CPI que era presidida pela Lucinha, deputada Lucinha, estava Marta Rocha, Valdec Carneiro, tinha um grupo de deputados, Luiz Paulo. Então, um grupo de deputados assim sérios acompanhando. E uma das conclusões do relatório da CPI era a indicação que o Estado deveria retomar o serviço, é o que você está falando. Isso, né? Isso eu estou dizendo. O relatório da CPI recomenda
a retomada do serviço pelo poder público. É impressionante como a gente, e eu não estou querendo fazer comparações fora da nossa realidade não, mas em termos de privatização dentro do estado, do município do Rio de Janeiro, é impressionante como a gente não percebeu que isso não dá certo, né? Não, a água foi sistema de privatizada. barco, sistema de trens. Então, pô, agora vem A água. não tem água aqui em pleno... Peraí. Não tem água aqui em pleno Jardim Guanabara. Também. Não Não, a tem. água já Então, começou. Eu já comecei com a água privatizando, já entrando com o processo e ganhando, em primeira e segunda instância. Pois é. Então, acho que essas são questões. E aí eu acho que tem uma E discussão. olha que a gente só falou até agora de saúde e transporte. E de segurança e transporte, não entramos nem em saúde, educação. Que são São mas ainda mais para importantes. complexificar, né? Eu acho que aprofundar, e você fez essa provocação sobre o direito à cidade, né? Quer dizer, nesse mesmo período, né, dos grandes jogos, a gente teve um grande investimento em trilho, que foi o metrô para a Barra, né? O metrô que saiu de Ipanema e foi até a Barra da Tijuca. Um metrô que o valor da obra inicial Mas era... não vem até a Ilha do Governador. Pois é, um metrô, cara, que custou 10 bilhões de reais. Bilhões, com B de bola, né? Como disse o antigo presidenciável. Né? B de Quer bola. dizer, 10 bilhões de reais. Uma parte importante desse recurso foi recurso público, do governo do Estado. Nesse mesmo período, teve investimento na Supervia. Parte desses trens novos que a gente tem, esses trens chineses, vem de um contrato de 2010, né? Quem assumiu o controle da Supervia em 2010 foi o Odebrecht, um braço, que é o Odebrecht Transport, que assumiu a Supervia. Quando ela assume, ela tem o seguinte compromisso, ela ia investir 1 bilhão e 200 milhões, ao Odebrecht, e o Estado também ia colocar mais um recurso de 1 bilhão e 200, porque o Estado pode fazer isso, porque ao fim e ao cabo, aquilo tudo é patrimônio do Estado. A estação, o trem, o trilho, aquilo dali é patrimônio do Estado. Você concedeu para você operar aquilo, né? E Sim, como operador, claro. você vai ter uma taxa de remuneração Sim. para fazer esse serviço. Mas esse patrimônio é do Estado, não é que nem a SEDAI. Vendeu, concedeu agora para a iniciativa privada. Se essa iniciativa não ficar aí, depois isso tudo volta com patrimônio do Estado. Então, mas só para a gente fazer um efeito de comparação, de recurso público foi para o trem, objetivamente, nessa última década, 1 bilhão e 200 milhões. Para o metrô, para a Barra, foram 10 bilhões. Ai, absurdo. Quase 10 vezes mais. Você está entendendo? Mas Ipanema e As Barra, né? vidas aqui valem menos. Aí vem a discussão do direito à cidade aqui. Quer dizer, qual é a lógica de você fazer um investimento desse tamanho? Se você pega a metade disso, pega 5 bilhões e bota no trem, você transforma o trem do subúrbio, primeiro que resolvia a minha Maria Fumaça lá em Bahia. Ainda tá com a Maria Fumaça? lá. Gente, eu achei que tivesse... A minha meta de vida é conseguir fazer aquilo. olha. Ainda tá a Maria Fumaça. Você pega metade disso, 5 bilhões, você transforma o trem em metrô de superfície no Rio de Janeiro. Entendeu? Você pega esse montão de estação que tem essas distâncias enormes entre o trem e a plataforma, que é insegurança Claro. para idosos e mesmo para pessoas jovens. A gente acompanhou o caso de uma jovem de 19 anos que morreu em frente da Serginho quase rocha. morreu, né? Serginho É, caiu. o meu- Ele foi descer, o rapaz que faz obra aqui em casa, ele foi descer na estação e caiu entre o Quase morreu. Ele quase morreu e o trem passou. Em 2018, acho que é 2018 ou 2017, morreram nos trens da Supervia 88 pessoas. 88 pessoas é mais de uma pessoa por semana. Nossa. Um ano tem 52 Eu não semanas. sabia desses dados. Pois é. Olha. Então, isso é reflexo disso aí. É porque no conta-gota morreu um atropelado, morreu um que caiu aqui. Você tem um número muito grande. Caramba. Então, o que a gente está dizendo? Existe... onde é que está a prioridade do recurso público para melhorar a vida da população, sobretudo essa população suburbana? Diminuir as desigualdades, como a Casa Fluminense faz, né? Defende, entendeu? Se você investe, o potencial de impactar a vida da população, de melhorar a qualidade de vida da população é muito maior. O que justifica um metrô de 10 bilhões na Barra da Tijuca é a especulação Ou, por exemplo, imobiliária. agora Especulação fazer o imobiliária. licenciamento do transporte marítimo nas Lagoas da Barra e não pensar em na eu Bahia vi. de Sepitiba, na Bahia daqui de Guanabara. Base de Então, Bahia de Da Baixada pra cá, Guanabara. ficaria tranquilo. Magé. No centro. Quer dizer, você... Aproveitar e botar aí pra galera entrar ali, ó. Ah, legal, Opa. o mapa da A desigualdade. Casa Fluminense. Bacana. E eu vou até aproveitar esse gancho aqui para fazer uma pergunta, porque
O Henrique, ele era um nome muito significativo, né? Ainda é, obviamente, na Casa Fluminense, mas como um responsável de articulação da organização da sociedade civil. Só que, num determinado momento, o Henrique vira um gestor público, né? No meio desse processo, acho que muito em função da própria repercussão do trabalho da Casa Fluminense. Né? E nesse momento você passou pela Secretaria de Integração Metropolitana, né? E agora você está lá no IPP. Exato. Me conta como é que está sendo essa experiência, Henrique. Como é que foi e quais são os desafios dessa nova fase aí da tua trajetória? Legal. Eu estou muito feliz, né, de estar trabalhando na gestão pública, na prefeitura. Acredito que o prefeito Eduardo Paes é uma pessoa muito apaixonada pela cidade, muito dedicada à cidade. Ele já tinha me chamado para ir para o governo quando ele ganhou, né? Quando ele ganhou em 2020 a eleição, né? Ele falou, cara, vamos para a prefeitura. Fica me comprando essas coisas aí, agora vem para cá para fazer. E aí eu não fui naquele momento ali, mas fui depois. Então eu entrei agora em 2023. Eu fiquei muito feliz, assim, o trabalho que eu realizei lá nessa subsecretaria de integração metropolitana era um pouco disso, né? De aquilo que eu cobrava do poder público enquanto estava na sociedade civil, também era a minha oportunidade de como é que eu realizo aqui, né? Tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é o papel da cidade do Rio de Janeiro se assumir como liderança da metrópole. O Rio é isso, a segunda maior cidade do país, já foi capital, tem uma estrutura de gestão pública a nível de 5.500 municípios no Brasil. É uma estrutura muito, muito robusta de planejamento, de monitoramento de metas, de administração pública mesmo, né? E que toda essa experiência de gestão que a cidade do Rio de Janeiro tem, ela pode compartilhar também com os outros municípios da região metropolitana, né? A gente tem sem uma hierarquia impositiva. Não, né? exatamente, exatamente. Eu acho que tem que ter uma perspectiva, e a gente defendia muito isso lá na secretaria, né, de troca de experiências. Né? Eu acho que se a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo coisas legais, a Prefeitura de Maricá também está fazendo. Por exemplo, eu trabalhava no tema de energia. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio, ela é pioneira em comprar energia do Mercado Livre. O que é isso, né? A energia que a gente compra aqui vem da Light, né? A Light entrega energia aqui e a gente paga um valor fixo por esse quilowatt-hora. Nesse quilowatt-hora que a Light tem é fruto de um leilão que foi feito pelo governo federal e que te entrega nesse valor. Mas só que existe uma coisa chamada Mercado Livre, que você pode comprar energia mais barata. Isso já está muito disponibilizado no setor privado. Quando alguém faz um shopping, cria uma planta industrial, ele compra energia geralmente do Mercado Livre. A Prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu ser a primeira prefeitura a comprar energia. O que significa nas práticas? Ela compra uma energia mais barata, gera economia no cofre público, e também energia que é limpa, né? Você tem certeza que está comprando energia aqui de fonte renovável. A cidade do Rio de Janeiro pode compartilhar essa expertise com outras prefeituras que assim o queiram. Então, criar um ambiente onde tem essa troca de informação, de experiência é bom. Por outro lado, Maricá está desenvolvendo uma política de hidrogênio. É um negócio super avançado, né? Maricá investiu até aqui na FRJ. E o pai sabe disso, né? Maricá conhece. Fala isso. Maricá está investindo em ciência e tecnologia, aqui na elaboração de 3 protótipos de ônibus limpos, ônibus renováveis, né? Ônibus movido a hidrogênio, etanol, gasolina, não sabia, não. Elétrico e etanol. E é uma expectativa de atrair plantas industriais para Maricá, porque o hidrogênio é uma fronteira, né? A fronteira da energia no mundo, né? Que os veículos possam ser movidos a hidrogênio, a gente sair da economia do carbono, né? Então, quebrar essa dependência de combustíveis fósseis. Exato. E aí vai na linha do que você falou sobre, cara, como é que cria um ambiente não hierarquizado, mas de compartilhamento de boas práticas, né? E de construção de soluções comuns. Então, acho que essa foi uma iniciativa que a gente tocou lá, nesses 8 meses que eu fiquei lá na subsecretaria, foi uma oportunidade. Então, a gente elaborou esse acordo de cooperação com Rio, Niterói, Maricá, Mesquita, né, o município da Baixada também, Iguaba Grande e Búzios, né, para que a gente pudesse não só compartilhar experiências, mas conhecer a experiência, né, visitar em loco. E a gente teve a oportunidade de levar os técnicos da Prefeitura do Rio de Janeiro que tocaram esse processo
da compra de energia no Mercado Livre para apoiar os técnicos dos outros municípios. Então, eu acho que a gestão metropolitana ela precisa também estar baseada numa ideia de cooperação. Como é que coopera, né? Às vezes os municípios entram numa lógica mais de competição, né? Qual a empresa que eu vou trazer para o meu e não vou deixar no seu e tal. Mas como é que a gente compartilha soluções? Eu acho que a gente está precisando disso. E eu diria, só para fechar esse bloco, que se a gente... o Rio de Janeiro avançar também, né, numa série de crises que a gente tem, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um papel fundamental. Repito, ela não pode ficar ensimesmada nela mesma. Ela tem que dar conta daquilo que é a responsabilidade dela com toda a população carioca, os mais de 6 milhões de habitantes. Mas ela precisa olhar um pouco para frente e assumir sua liderança regional. Né? Porque o Rio, às vezes, coloca muito como nacional, internacional, mas ela tem um papel de líder regional que ela precisa... Tem uma coisa que está nessa disputa ou nessa inter-relação, que é a produção de um bem coletivo, né, em âmbito maior. Porque eu vou dar um exemplo que para mim é muito significativo disso, porque a minha família é de lá, de Seropédica. Seropédica ainda é o maior aquífero que a gente tem aqui. A gente ainda tem ali na desembocadura, passando nos limites entre Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, o Rio Guandu. Exatamente. E a gente tem ali, depois do desmonte de Gramacho, do lixão de Gramacho, a gente tem ali o aterro sanitário, que é um lixão, onde, né, grandes municípios contribuem para jogar ali no aquífero, né, o lixo e detalhe, é tão incoerente que você pega assim, Angra dos Reis, descarta o lixo ali. Então você pega uma via turística que é, né, a Rio Santos, e o lixo está passando ali, né? Ou seja, caindo, fedendo, soltando. Então eu estou dando um exemplo. Claro que o Rio de Janeiro tem que ter um certo protagonismo, mas não um protagonismo burro no sentido de que resolva o meu e deixa os outros, porque não é um problema só dela, mas de pensar assim, né, em como fazer esse descarte de resíduos sólidos e também do tratamento de água, de esgoto, que é um problema que nós temos ainda significativo de contribuir para a poluição da Baía de Guanabara. Então acho que existem limites, existem problemas que ultrapassam esse limite fictício que a gente estabeleceu, seja politicamente, historicamente, geograficamente, que a cidade acaba aqui. Né? No Rio Meriti é o limite municipal, acaba ali. E o problema vai tá cortar Pavuna, São João. O problema é dele, né? Não é meu. É assim. No sinal, porque com as coisas do sinal da Tijuca é uma droga. Fecha aqui, abre aqui. O sinal. Ela tá preocupada com isso. É uma brincadeira. O sinal. Ela tá preocupada com sinais de trânsito. É o do trânsito na Tijuca. Onde passa, quando você vai chegando ali no shopping, aí tem um sinal que ele fecha. Te atrapalha quando você quer ir no shopping de carro, né? Eu sei como é que é isso. Ele abre esse aqui, aí tá todo mundo aqui, fechado aqui. Ou seja, o pessoal que quer vir pra cá não consegue, cara. O problema do Rio de Janeiro é esse. Eu quero saber do sinal. As ruas são muito pequenas, assim. Hoje não. Mas diminuir. Você... É verdade, tá? Mas você vê alguma esperança de alguma empresa... Não, eu sou um cara esperançoso. Eu sei, eu também. De ver alguma empresa de fazer esse tráfego de Magé para o Rio Fluvial, ou não? Você vê alguma empresa interessada? Olha, eu acho que tem uma questão fundamental, se a gente for olhar, botar a lupa na Barca, que é o seguinte, a Barca quase ameaçou parar de funcionar. Sim, aqui no Cocotá, poxa. Entendeu? A Barca, a empresa falou, cara, eu vou embora. Barcas S.A., né? Porque o famoso modelo equilíbrio econômico-financeiro precisa parar de... Ou então o governo vai lá ter que assumir. Fala, cara, isso daí não tá... Seria melhor, tá dando né? prejuízo? Então tá bom. Então me dá isso aqui que agora não é para dar lucro mesmo. Eu acho que seria melhor. É para ser deficitário com recurso público. Então agora deixa que eu coordeno isso. Essa é uma opção super legítima. E repito, foi o que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez com o BRT, entendeu? Então talvez essa possa ser uma opção. Então eu acho que tem uma coisa também nem tudo precisa dar lucro, né? Também tem que pensar no bem-estar social. Cara, e transporte público não vai dar, não. Entendeu? Vai ser muito difícil. Eu tive a oportunidade de viajar para Nova York, né? Eu passei 3 semanas em Nova York num programa de estudos. E aí, cara, sabe uma coisa que eu fiquei impressionado? Quer dizer, em Nova York existe uma autoridade metropolitana do trânsito. Nova York é o que a gente defende aqui
para o Rio de Janeiro ter, porque a gente precisa ter uma visão integrada de essa autoridade do trânsito em Nova York coordena o trem, coordena o ônibus, coordena as pontes, coordena os túneis, entendeu? Coordena algumas linhas de trem. E essa visão integrada, ele fala, pô, beleza, isso, o recurso dessa ponte, desse pedágio aqui, paga uma parte desse outro serviço aqui. Você tem uma visão integrada do negócio. E o mais interessante, você chegar lá, a empresa é uma empresa pública. Aí você está na cidade, que é o coração do capitalismo, e quem coordena o transporte é uma empresa pública. Empresa pública. Estranho isso, hein? Estranho, Muito não? estranho. Comunistas. Estranho, né? É uma 90, a empresa Nova York, tem Nova mais de York. 90 mil funcionários. Entendeu? Eu falei, cara, olha só. Então, a gente precisa entender, e o transporte público nas principais cidades do mundo, ele tem subsídio, ele é subsidiado. Entendeu? Você tem que chegar com uma Claro. parte do recurso para quê? Para você garantir um preço acessível. Porque existe um custo de operação para fazer toda aquela estrutura funcionar, funcionários, o operacional daquilo. É. E a população tem que pagar uma passagem adequada. Então você tem, custa isso daqui para fazer isso daqui funcionar por mês. E por mês entra X de recurso. Tem uma diferença aqui. Beleza, então quem vai entrar com essa diferença é o poder público. Agora, a gente precisa ter um nível de transparência muito importante. Né? E de controle público dessas informações. Né? Que eu acho que é uma coisa que o Rio de Janeiro... Acho não, é uma coisa que o Rio de Janeiro está carecendo disso. Nossas gestões públicas não convocam plebiscitos, não tem uma participação orçamentária e deveria ter, em termos de transparência e participação, ainda falta muito para que a gente possa... Exato. E teve uma lei que a gente acompanhou lá no período da Casa Fluminense, que foi a lei sobre a bilhetagem eletrônica no Estado, foi uma lei de 2019, que foi um momento quando prenderam vários empresários de ônibus, prenderam as lideranças da LERJ, né? O Jorge Pisciano foi preso e tal, por conta da corrupção no esquema de transporte, né? A famosa caixinha dos transportes e tal. E naquele contexto foi aprovada uma lei, né, que definia que a bilhetagem, eu chamo de Câmara de Compensação Tarifária, tinha que estar na mão do Estado, porque isso quem estava controlando, então quem tinha as informações era a empresa... Iniciativa privada. Iniciativa privada. Então foi, cara, e uma iniciativa privada que estava ligada aos ônibus. Né? Então, você não pode, você tem um conflito de interesse aqui, porque uma coisa é a empresa que opera os ônibus, outra coisa é a empresa que opera o Vale Transporte. Não pode ser a mesma. Então, a lei, então tem um TAC, né, no Ministério Público que determina esse afastamento, e tem a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa por 70 votos, assim, nenhum contrário, porque era aquele contexto. Política tem a ver com o contexto também, que a política responde à conjuntura, né? Estranho esse 70%. Não, 70 votos, 70 votos, não é 70% não. É. Se fosse hoje, eu não sei se seria tão unanimidade esses votos. Eu acho que hoje já tem mais resistência. Mas isso diz o seguinte, que o governo do Estado, ele precisa, ou ele tem uma empresa pública que coordena isso, ou ele contrata uma empresa que não tem vínculo com as empresas de ônibus da cidade, para fazer esse caixa, onde toda a bilhetagem que você passa na catraca vai tudo para esse caixa, para o governo do Estado, nesse caso, ter mais segurança de dizer o seguinte, entra tanto de receita, e eu que estou controlando aqui o caixa. Né? Porque você depende da informação que é repassada por um terceiro antes, né? Claro. E aí você não tem tanta confiança, por motivos históricos que a gente tem no Rio de Janeiro, então você precisa ter controle dessa bilhetagem. Só que é isso, essa lei de 2019, pergunta se fizeram. Não. Não fizeram. Não é interessante, né? Entendeu? Aí contrataram uma Pra consultoria eles. do BNDES, pagou uma grana, o BNDES desenhou uma licitação e os 4 secretários de transporte que passaram lá nos últimos 4 anos fizeram? Não fizeram. Então, eu acho que... Mas esse vai fazer. Então, eu acho que são questões assim que a gente precisa avançar para ter mais transparência, gestão qualificada, para gerir um problema que é muito complexo, que é o problema do transporte. Quer dizer, o transporte tem que crescer para onde? Exato. Né? Não, eu queria fazer uma observação. Esse papo é bom. É, Fazer muito. uma observação, porque eu vou sempre para Saquarema e eu sempre vejo na estrada ônibus de Macaé, de Maricá, gratuito.
Então os ônibus, eu vejo muito ônibus de Maricá escrito, passagem gratuita. Qualquer pessoa pode ir. E Não sabia disso, não. Maricá. Pô, Maricá, foi fala uma pros pais, experiência. hein? Que então é muito Maricá evoluída. hoje tem transporte tarifa zero, né? Que chama... É isso, tarifa zero. E eu vou te falar, esse debate na eleição do ano que vem, ele vai estar forte. O Macaé, O não sei. debate sobre tarifa zero, assim, hoje são Na vários... Alemanha também, Berlim também tá. Porque não, já que o mas poder, porque não tem jeito, o poder público ele precisa entrar com uma parte importante, seja com subsídio. Agora, tem muitos Já casos, diminuiu. assim, cara, já que eu já estou pagando subsídio, vou pagar logo tudo e vai de graça isso. Tem alguns lugares que a conta faz até... Mas assim, tem algumas cidades... E é um atrativo para Luxemburgo. investimento. É, exato. Porque a empresa que vai se situar lá não vai ter tanto custo com transporte, você sabe que o transporte é gratuito. Eu tenho família em Vitória, no Espírito Santo, e não é todos, né? Que nem Maricá. Parece que Maricá é todos que eu nunca vi ninguém cobrando. Todos os ônibus que eu vejo... Sim, tarifa sim, zero. sim. Sim, vou morar em Maricá. PT, empresa pública de transporte de Maricá. Mas em Vitória, no Espírito Santo, então alguns ônibus são grátis. Então tem pessoas que pegam, mas tem pessoas que ficam no ponto esperando o grátis. É aquela que não tem condição de pagar, ela fica esperando. Mas tem gente que pega o que paga, entendeu? É, que fenomenal Isso é isso, qualidade cara. de vida, né? Que o Estado ele não está aqui só para ganhar dinheiro, né? Ele está aqui para promover o bem-estar social. não deveria né? estar, né? Exatamente. É porque a pessoa fala assim, não, mas não está dando dinheiro a SEDAI, né? Mas olha só, não está aqui para dar dinheiro, está aqui para prestar Não, um e a serviço, SEDAI é né? uma empresa superavitária. No ano que a Super, SEDAI, né? se a SEDAI foi concedida, ela Mas teve mesmo que não um superávit de fosse. R$1 bilhão. Mas mesmo que não fosse. Isso aí. Ela não está cara. aqui para... E hoje não tinha ela tá água. pra bem-estar social, né? É isso que o povo não entende, né? Também é difícil, né? E deixa Desculpa, vai. Não, pode falar. Mas se quiser, a gente podia falar um pouco sobre saneamento, que também, inclusive, a discussão metropolitana, ela parte de um conflito sobre o saneamento. Quem é responsável pelo saneamento? Quem é? É o Estado ou o município, né? Quem é? Hã? Quem é? Quem? Assim, a Constituição vai dizer Então, que são os empurra pro outro. municípios. Agora, no nosso país, ali na década de 60, 70, foi construída as grandes empresas estaduais de saneamento. Né? No Rio foi a SEDAI, em São Paulo, Sabesp, aí você tem, cada estado construiu a sua. Então, acabou que o governo do estado, no fundo, ele que tinha o instrumento, né, que operava saneamento, né, água e coleta, tratamento de esgoto. Então, tinha uma competência que estava com o ente, mas as estruturas estavam com outro ente. Aí teve uma briga judicial envolvendo Niterói, porque Niterói queria conceder o serviço para uma empresa privada, né, e tal, e uma briga jurídica com a SEDAI. Isso rolou alguns anos no Supremo Tribunal, até que o STF julgou que, olha só, em áreas metropolitanas existem funções de interesse comum, né? Funções públicas de interesse comum. Essas funções, como, sobretudo, transporte e saneamento, precisa ter uma governança interfederativa, ou seja, tem que juntar Estado e município num espaço compartilhado de tomada de decisão para que você encaminhe essas questões. Porque não dá para resolver um ente sozinho, vai envolver outros, inclusive outros municípios. E essa decisão do Supremo Tribunal, inclusive, embasou aquilo que depois foi aprovado no Congresso Nacional em 2015, que foi o Estatuto da Metrópole, que chancela, consolida essa visão, né, de saneamento e transporte, sobretudo esses dois, uso do solo também, em áreas muito conurbadas, precisa ter uma governança metropolitana, né? Então, agora, o desafio da governança metropolitana é isso, é compartilhamento de poder, né? É mais difícil, em termos de fato. É mais difícil, quer dizer, você tem que construir ali soluções técnicas, financeiras e políticas para dar conta de problemas conjuntos. Né? Então... ego, né? Ali, quem pode... Como é que interesses políticos divergentes podem convergir em torno de uma visão? Aí tem que ser uma visão de longo prazo, não tem muito jeito, né? Por exemplo, a gente tem um contexto hoje no Rio de Janeiro que foi concedido serviço de água, de distribuição de água, porque a coleta e a captação de água continua com a SEDAI, né? Tratamento não. Sim. Também? Sim. Também? A SEDAI hoje ela vende água para... Pensei que o tratamento já fosse também... Não, o tratamento é a SEDAI. Ela distribui, tem um determinado ponto que ela passa
para as concessionárias e essas sim vão entregar na nossa casa e vão cobrar, né, o boleto, né? Assim, pois é. Ganhou, né? Então, e aqui tem todo um emaranhado assim de responsabilidade, quer dizer, a empresa precisa fazer isso, a muito, Câmara, né? a Câmara... Muito, né? Porque quando eu ia na SEDAI, sempre falava assim, eu quero falar com o supervisor, e tinha. Aí cheguei na SEDAI, eu tentei de todas as formas, com Águas do Rio, né? Quer beber? Eu queria falar com o supervisor, não tem. Falei, como assim? Tem atendente, tem que ter um supervisor, tem alguém aí atrás? Não tem, somos só nós. Piorou, né? Não, como assim? Não tem ninguém para eu possa falar? Não, somos só nós. Não, você não está resolvendo meu problema. Alguém precisa resolver meu problema. E você fala assim, vou na justiça, pode. Por favor, vai. Por favor. Por favor. Próximo. Eu falei, eu nunca vi. Não existe um supervisor estamos na ilha do governador. Não, eu já fui lá, disse que não tem supervisor, não tem ninguém para atender, só tem quem está ali na frente. Só os atendentes. O problema de qualquer política de privatização é a questão dos órgãos reguladores, né? Como o governo, como o poder público consegue ter autonomia e poder de interferência, de atuação na fiscalização, na regulamentação da atuação dessa prestação de serviços, né? E a gente sabe que, historicamente, esses órgãos acabam sendo, de certa forma, cooptados pela própria iniciativa privada, muitas vezes, ou, né, viram cabide de indicações, né, para atender uma ou outra negociação política, e são pouco efetivos. A gente viu isso na era da privatização das telecomunicações, a gente vivenciou isso, né, e tem vivenciado isso atualmente. Então, é um outro grande desafio da gestão pública, né? Como conseguir, mesmo que você, né, conceda a exploração de serviço por iniciativa privada, como ter um poder de atuação, fiscalização e regulamentação daquela... Precisa ter, que eu sempre falo, precisa ter o dashboard, que vai dizer o seguinte. Obrigado. Está previsto lá 30 bilhões de investimento. Nossa, 30 bilhões. É uma grana muito alta. Quer dizer, então, quem está monitorando ano a ano, assim, quanto foi esse ano, expandiu, coleta tratamento em quantos espaços e tal. Então, acho que a gente precisa, isso, de como é que organiza esse sistema de monitoramento e de priorização. Eu me lembro um caso que a gente acompanhou lá na Casa Fluminense, em São João do Meriti, foi uma região que teve obras de saneamento básico. Até governo Garotinho. Então teve lá, aí os moradores contam, eles vieram aqui, rasgaram a rua, aí botaram as manilhas e tal, e ligaram as manilhas aqui na nossa casa, e fizeram, tem um problema aqui ali, de entupimento e tal. Mas qual era a grande questão? Você tinha o tronco coletor, só que esse tronco coletor, ele precisa chegar aonde? Numa estação de tratamento de esgoto. Só Exato. que a obra só fez o tronco, e o tronco desaguava o esgoto no rio Pavuna Meriti. Você coletou o esgoto, Beleza, hein? jogava lá. E a estação de Pavuna, tem uma estação de tratamento da Pavuna que fica distante. Aí esse esgoto não chegava lá. Aí passou anos... O caso da Maré também, com a estação de... É a mesma coisa. Eu vou fechar com esse exemplo. Aí passou anos, aí veio o dinheiro do PAC saneamento, PAC drenagem. Vamos fazer uma obra. O que fizeram? Rasgaram a rua de novo, porque diziam que aquela obra não estava bem feita. Rasgaram a rua. Aí, antes, o que era separador absoluto, quer dizer, um cano para esgoto e um cano para drenagem, agora virou tudo drenagem. Agora você tem um grande, junta tudo. Agora, o que acontece? Junta tudo e continua jogando. É uma coisa, né? Quer dizer, qual é o pedaço da obra que falta? É o pedaço que junta o esgoto, o cano aqui que joga no rio, precisa chegar na estação de tratamento, para fazer essa estação que muitas vezes estão lá operando com 20%. Capacidade lá embaixo. Caramba. 20% da capacidade. Então, eu acho que esse é um exemplo assim, da descontinuidade das coisas. Quer dizer, se tinha dinheiro para fazer só o tronco coletor, quando tiver dinheiro de novo, tem que ser para ligar daqui até a estação. Aí tem que fazer uma ponte, a gente fez a metade, agora deixa. Então, a descontinuidade dos programas é um problema, porque aí você não conclui. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem muitas estações de tratamento. Essa estação do Caju é uma icônica. Tu passa ali na linha vermelha e tu olha aquela estação enorme à sua direita, de quem está indo do centro para a Baixada.
Mas tu olha à esquerda e vê o Complexo da Maré, o esgoto da Maré não chega na estação do Cara, é Caju. muito louco isso. Isso é uma coisa tão Gente, surreal olha só, a que- gente está numa mesa suburbana falando disso com tantas coisas que a gente pode resolver o problema. Será que não tem uma mesa dessa lá para resolver? O que tu acha? Pois é. Gente, pelo amor de E Deus. aproveitar que o Henrique pegou a cerveja É, pra É, saúde. saúde. Gente do céu. Gente, olha só. Vamos lá, né? Papo bom. Horas papo e bom, horas e boa. horas. E eu prometi pro Henrique que a gente não é ocupado também o dia inteiro. Mas eu não saio daqui O antes sem livro saber dele. de uma coisa. Tô sabendo que tem um livro aí que tá em ponta de agulha que ele vai ser reflexo desses debates que, em parte, nós trocamos aqui, Henrique. Me conta aí quando é que sai, como a gente pode adquirir, sobre o quê? Aí, Olha aí, aí, ó. ó. O Rio por inteiro. Cara, E sobre Rio o que por inteiro. Você Já começa traz no trem, aí né? Que no legal. Rio por inteiro reflexões sobre a cidade metropolitana. Bacana, é isso. O Rio por inteiro, a gente vai lançar o livro na semana que vem. Bom, enfim, quem Opa. tá ouvindo aí. Qual é o Semana dia, que- o dia, o Dia dia? 26 de outubro, 26 de Uau. outubro. lá no Circo Crescer e Viver, ali na Cidade Nova, Opa, 7 horas da noite. 7 horas da noite. Esse livro é o seguinte, é isso, eu terminei minha tarefa na Casa Fluminense, tô hoje na gestão pública, e tinha um pouco essa preocupação, tá, como é que amarra essa história, né? Eu tenho um pouco, acho que o sentimento era um sentimento assim de uma responsabilidade de contar a própria história, de como é que isso que a gente fez nesse período, como é que tu amarra isso. E também o desejo de transformar. Eu acho que no fundo o que passa aqui quando a gente fala desse montão de conversa é, cara, a gente quer ter uma metrópole que consiga promover bem viver para a população, Exato. bem viver, Com bem-estar, qualidade de vida, né, para a população, sobretudo a população das periferias. Então acho que esse desejo também me move para organizar esse livro. Então esse livro ele tem, eu estou publicando por essa editora, Periferias. Bacana, Periferias Editoras. que editora- E essa o foto nome é ali bom. em frente à Mangueira, praticamente, ali, né? Exatamente. Entre a UERJ ali, Rafael ó. conhece tudo. Você consegue ver aqueles prédios ali no final da Marechal Rondon ali. né? Aqui é a estação do Maracanã. Ah. Aí você tem a Mangueira, tá por aqui atrás. Mangueira Né? tá ali, Maracanã. Na verdade, o que a gente quer é não brigar, a gente quer que funcione, né? É o que Exato, a desigualdade diminuir, né? Exato, e qualidade de vida. Então, o que esse Que livro esse ele livro? tem uma coletânea de artigos que eu publiquei nos últimos 10 anos. Nesse período da Casa Fluminense. Então, por exemplo, a gente está falando de SEDAI aqui. É. Nessa época eu escrevi um artigo sobre a SEDAI, falando das Hoje me competências deu uma de raiva cada, da SEDAI, cara. de Imagina. cada, de Águas cada do Rio. Águas do Rio. É. artigo que eu escrevi na época do aumento do trem da passagem, das mobilizações. Então, eram um pouco artigos que eu escrevi ali no calor da situação, né? Narrando o que estava acontecendo e também apontando o que a gente achava que deveria ser feito, o que era prioridade. Então, uma parte do livro tem essa coletânea que reflete esse pensamento, a evolução desse pensamento meu, né, sobre a questão metropolitana a partir da Casa Fluminense. E tem uma outra parte, que aí foi até uma sugestão dos editores, que quando eu cheguei com a proposta, eu falei, não, quero publicar a coletânea. Ele falou assim, Henrique, legal, mas é legal também contar um pouco a sua história, entendeu? Claro. Localizar de onde você está falando, esse cara que vem do Recôncavo da Guanabara, isso um pouco dá mais sentido ainda à discussão que você faz hoje. Porque eu sou alguém que venho da academia, isso é importante, né, e eu tenho orgulho disso, mas sobretudo sou alguém que pegou esse trem o tempo inteiro, né? Eu digo que me descobri geógrafo andando de trem e vendo a paisagem mudar na janela do trem. Então eles me convenceram, então a gente fez uma parte que é um pouco essa minha trajetória, alguém da Baixada, essa história de cachoeira e tal, que vai forjando uma visão. E também tem um pouco um balanço que eu faço também sobre a Casa Fluminense, assim. Eu acho que quando a gente está numa organização como essa, eu acho que a gente tem que sempre, o tempo inteiro, se perguntar assim, tá, qual a diferença que a gente está fazendo? Para não cair no automático, Sim. vem cá, o que a gente está fazendo? Qual a diferença? Como é que pode melhorar? Então, acho que isso sempre foi uma preocupação. Então, eu acho que esse livro ele também busca fazer um balanço inicial, assim, de qual... Reflexão mesmo, né? Como você falou ali. Exatamente, Então, né? é um recorte histórico da tua experiência a partir da Casa Fluminense, da tua experiência a partir de morador periférico, mas também apontando aí
reflexões sobre como atingir essa cidade por inteiro aí. Exatamente. Eu acho que é isso. Tem essa consolidação desse recorte histórico, mas é uma plataforma para pensar o futuro também. Bons livros, quer dizer, livros tem que ser para pensar o para frente, né? Então, por exemplo, eu levanto essa questão. Cara, se a gente tem hoje um trem que transportava 600 mil e hoje transporta 350, isso é um problemão. Isso está na agenda do dia. A gente quer pensar o Rio de Janeiro por inteiro. A gente não pode ver o sistema de trem sucatear, definhar, entendeu? De maneira passiva. Isso até precisa... porque a mobilização na cidade fica ruim, né? Porque aí... Exatamente. Fica mais trânsito. Mas foi só para mostrar a tua unha que tu fez agora. Olha só. Aí, patrocínio de quem? Foi teu mesmo, né? Você mesmo que fez. O que você fala é que tem que fazer barulho, né? A gente não pode ficar só assistindo esse absurdo que está acontecendo nas supervias. A gente tem que... Gente. Não, mas aí a gente pode pegar, por exemplo, ver uma Casa Fluminense, ver uma outra ONG que possa falar também. A gente está de olho. Exato. Eu também acho importante. Você trabalha na gestão pública, mas em qual setor? Hoje eu estou na Prefeitura do Rio de Janeiro, estou no Instituto Pereira Passos, né? Que é uma autarquia municipal dedicada à pesquisa e gestão da informação na cidade. Então, oferece subsídios para todas as áreas da prefeitura para o planejamento, né? Então, é um instituto de pesquisa e gestão da informação. E um órgão também de repositório de dados, mapas históricos, importantíssimos sobre a cidade, eu super para quem não conhece. Perfeito, Rafael. E eu super recomendo, tem um portal chamado Data Rio, que legal. é disponibilizado, que é isso, compartilha com a população um conjunto de dados e informações da cidade do Rio de Janeiro. Que é importante. Entendeu? Acho que quanto mais a gente conhece a realidade, mais apropriado a gente fica para poder intervir nela, né? Para dizer o que está certo, está errado. E no fundo o que a gente quer é essa cidadania ativa, né? Que a população porque o direito à cidade também é isso, né? É o direito de moldar a cidade que a gente quer viver, né? Por isso que o direito à cidade passa por uma perspectiva de democracia radical, né? De que a população precisa fazer parte dessa transformação. Se integrar, então, né? Pô, que bonito. Henrique, Estou muito honrada em ter você aqui, cara. Muito bom. Infelizmente o papo é bom, mas ele acaba. Exato. E a gente queria te agradecer muito aqui em nome do Papo Subúrbio Exatamente. por trazer essas reflexões tão importantes. Papo Subúrbio é brincadeira, mas também é coisa séria. E hoje a gente falou com leveza, com profundidade e criticidade sobre a importância de pensar e constantemente atuar para uma cidade mais democrática, né, com mais isonomia, mais participação, mais democracia. Fica aí o convite para todo mundo que quiser ir no lançamento do livro do Henrique, que vai ser... Dia 26 de outubro... No Circo Crescer e Viver, 19 horas. Opa. E para comprar o livro, como é que faz? Tem um site que é henriquesilveirarj.com, henriquesilveirarj.com, né, que você pode acessar lá e poder comprar o livro, chega na sua casa. E quem tiver alguma dúvida, segue o Henrique nas redes sociais dele, que são as... Não, tá lá, se botar no Instagram Ninguém Henrique sabe a Silveira, rede social. tá, É um conto Se aqui. colocar Henrique Silveira no Instagram vai aparecer, mas se colocar assim HRQ, né? De Henrique, já ficou HRQ Silveira. HRQ Silveira. HRQ Silveira. Seguir lá, Henrique. Muito vai bom. botar aí. E aí, Vou te fica o seguir. convite para seguir lá. E Eu a já gente sigo, segue. hein? Você não segue, não? Eu já esqueci. tá vendo? Vou agora, peraí. Pra gente Bora, seguir. fala aí. O Papo Subúrbio canta pra segue ela, a Casa canta pra ela. Fluminense. Que legal. Peraí. Vai devagar? Vai chegar lá? Deixa ela. No tempo dela, no tempo dela, no tempo dela. O homem aqui é um homem Henrique, importante, tem livro, tem atuação, importantíssimo. muita coisa pra fazer. Você aí, ó, atrapalhando o negócio. Calma. É muito bom, Henrique, o bate-papo. Obrigadão, Super hein, cara. enriquecedor. Quando você puder, convite. Nossa, quando você a gente puder e também. quiser, volte aí. É. A gente tem outros temas para abordar que infelizmente a gente não conseguiu, Não em deu função do tempo. tempo, abordar hoje. Mas é sempre importante lembrar que o Henrique é um desses caras que tá aí. RQ. Eu sempre venho, nada a ver. Vai, Rafael, Silveira. fala. Henrique, a palavra é sua para você fechar o nosso Papo do Subúrbio. O que você tem a dizer para os nossos ouvintes, seguidores e interessados na nossa cidade, no nosso Rio Metropolitano? Olha aí! O Tom achou, Só assim. colocou O Tom é brabo. no O Tom dá o programa tom, e né, ela Tom? não acha ali, Aí, só tá com o vendo? celular. Só seguir Já estamos aí, ó. Já estamos seguindo, olha Segue aí, tá vendo? aí. Gente, eu... Ó, já deve ter um lá. Vai. Eu E ainda tem, ó, quero- geógrafo e pai de menina, pai da da Isabel. Isabel. Isabel, um beijo, Isabel.
Gente, eu só tenho a agradecer, de fato, também. muito honrado de estar aqui no Papo de Subúrbio, um canal que eu acompanho o trabalho do Rafael. Então, eu quero muito que a gente consiga ampliar essa conversa. Eu acho que alguém como eu, que vem da periferia, estabelecer mais redes para a gente tecer cidadania, né? Para que a gente aumente a força da cidadania, para combater desigualdades que a gente tem, eu acho que é o meu desejo. Então, quem tiver irmanado com esse sentimento aí, vai ser um prazer. Tamo junto. Trabalhar aí para uma O que metrópole. precisar. Muito bom. Muito Ó, bom, peraí, deixa eu mandar uma Henrique. cerveja pra Põe Valesca aqui a brindar. Valesca. Porque cerveja, ela bebe, ela acha que é água. Ela dá uma golada que vai ser uma vez. Botar até pouco aqui, Vai tá ficar com leite bêbada. seco. Valeu, Henrique. Obrigada, Henrique. Uma Uma cidade mais honra democrática, te galera. receber. E você que está em casa assistindo, não esquece de compartilhar, de comentar, de Não vou seguir, falar mais da de mandar para bandeirinha. todo mundo, porque esse é um papo bom e necessário. Tamo aqui, depois a gente volta. Abraço, galera. Tchau. Valeu, Tom.